Depois de morrer como um estudante comum, ele acorda em um mundo de fantasia medieval como filho de um fazendeiro pobre. Todos acreditam que ele está destinado a ser um ninguém, até que uma bruxa misteriosa descobre o garoto de cabelo preto de uma profecia antiga. 6 anos depois, ele parte como um mago, esperando a aventura de sua vida. Em vez disso, ele descobre um mundo brutal, cheio de doenças, corrupção e pessoas muito mais aterrorizantes que monstros. Um garoto comum com magia pode mudar um mundo quebrado há séculos? Todos os canalhas no campo de batalha podem ser divididos em 2 tipos. O primeiro são aqueles que perderam completamente a razão e buscam a morte, e o segundo são os que correm para a batalha sem armadura ou escudos, os psicomagos. Ian cavalgava rapidamente pela floresta, lançando um feitiço de um pergaminho. Os cavaleiros em emboscada estavam perplexos e se perguntavam o que ele estava murmurando, enquanto outros estavam irritados porque ele bloqueava a visão. Um dos cavaleiros apontou uma besta para ele e exclamou que o tinha em seu alvo, mas ele ignorou e continuou lançando. O cavaleiro xingou, prestes a atirar, quando MC rasgou o pergaminho e um brilho intenso apareceu no céu. O cavaleiro olhou para o céu surpreso, se perguntando o que havia lá, e então um raio atingiu bem ao lado deles, e eles saíram correndo. Ian, que pertencia ao segundo tipo, foi transportado para este mundo e recebeu um sistema. Seu nome é Hitsuki Kakoyama. E no momento em que recebeu a carta de aceitação na universidade, foi atropelado por um caminhão e morreu. Enquanto estava morrendo, pensou em como sua vida era ruim. Sua vida de estudante estava prestes a começar, e ele morreu como um cachorro. No entanto, quando abriu os olhos, foi reencarnado no corpo de Ian, filho de um simples camponês. Como qualquer família camponesa do Império, eram tão pobres quanto ratos de igreja. Ele era o terceiro de 4 filhos, então estava sempre com fome. Enquanto seus pais e irmãos mais velhos trabalhavam nos campos, ele e sua irmã mais nova vagavam o dia todo em busca de comida. Como era o único da família que se destacava com seu cabelo preto, as outras crianças frequentemente o provocavam, chamando-o de corvo. Mais uma vez, ele os chamou de pirralhos, descontentemente. Não era como se ele tivesse pedido por cabelo preto. Que se dane a Idade Média, ele finalmente foi reencarnado. Então, por que estava na pobreza novamente? Algo brilhou diante de seus olhos. Ele finalmente tinha um sistema. Ele se dirigiu a ele, prestes a lhe contar seu propósito, e ele engoliu em seco e prendeu a respiração, mas simplesmente lhe disse que ele era ninguém. Até o sistema estava rindo dele, mas ele não ficou particularmente chateado. Já havia se resignado ao seu destino. Bem, mesmo que essa janela de status aparecesse, não havia nada que ele pudesse fazer. Mesmo que trabalhasse de manhã à noite, ainda viveriam na fome, e como deveria herdar seu modo de vida, não podia sonhar com nada além do destino de um camponês. Ele nem teve a chance de aprender algo novo. Um cavaleiro corajoso, um artista famoso, um cientista fazendo descobertas constantes. Se ao menos pudesse aprender, com certeza teria sucesso em qualquer coisa. Ele suspirou pesadamente e se perguntou se realmente havia um lugar onde ao menos o abrigassem e o alimentassem. Notando sua irmã babando sobre seu peixe, ele o deu a ela, e ela ficou muito feliz. E então foram comer sobremesa, frutas silvestres. Eles foram para a floresta enquanto ela colhia as frutas. Ele a observou com um sorriso. Parecia que ele só tinha ensinado a palavra sobremesa outro dia. As crianças crescem tão rápido. Olhando para cima, ele notou uma grande sombra atrás de uma árvore. Quando a criatura desconhecida entrou na luz, ele estremeceu de medo. Era um urso enorme. A besta pulou sobre eles, prestes a atacá-los com suas garras afiadas, mas então um raio a atingiu. As costas do urso foram fritas. Ele tremeu e caiu morto no chão, e uma mulher saiu da floresta dizendo que parece que ela exagerou um pouco. Nas sombras, ela parecia assustadora a princípio. Ela cumprimentou as crianças com um sorriso e perguntou: "Não é este o território de Feltenberg?" MC, ainda impressionado, gaguejou, confirmando e pensando: "Ela derrotou o urso?" Quem é ela? Como se lesse seus pensamentos, ela se apresentou. Ela é Elatus, uma maga errante. Ian ficou muito surpreso. Magos são pessoas que possuem habilidades espetaculares e um enorme poder destrutivo. Eles são criaturas formidáveis que aparecem no campo de batalha. O que alguém como ela estava fazendo em sua floresta? Ela disse que estava procurando um menino de cabelo preto que vivia por aqui. Ela se inclinou para ele e perguntou se havia outros meninos de cabelo preto além dele. Ele respondeu confuso que era o único por aqui, e ela disse com um sorriso: "Parece que é ele." Ele não entendeu o que ela estava falando, e ela se lembrou das palavras do velho. Encontre um menino de cabelo preto no território de Feltenberg em Kolbrun. Se ela levar essa criança como aprendiz, uma boa sorte a espera. Ela olhou para o menino pensativa. Seu olhar era uma mistura de curiosidade e medo, e ao mesmo tempo, uma aura viva e encantadora. Então ela só precisa torná-lo seu aprendiz, certo? Ou esses cronomantes. Ela riu e MC pensou. Ouviu que todos os magos são esquisitos, mas ela é incrivelmente gentil. Aquela magia era monstruosamente poderosa. Afinal, incinerou o urso com um golpe. Ele perguntou animado se poderia fazer uma pergunta. Aquela magia que ela usou no urso, o que era? Ela sorriu e notou que ele estava interessado em magia, e ele disse que ouviu que magia é algo assustador, mas vê-la na vida real era incrível. Ela disse honestamente que não era nada especial. Assim que ele aprender, ele terá sucesso. Qualquer um pode aprender magia, afinal. O pensamento disso acendeu um desejo nele, e ele perguntou se poderia usar magia também. Ela sorriu.
ele estava realmente destinado a se tornar seu aluno. Acariciando sua cabeça, ela confirmou isso. Se ele encontrasse um bom professor, então tudo seria possível. Ele também poderia se tornar um mago se quisesse. Ela ficaria feliz em ensiná-lo magia. Ela estendeu a mão para ele e perguntou: ele se tornará seu aluno? Ele hesitou. Essa era sua chance de mudar de vida, pois um caminho se abria diante dele, longe da vida de camponês. Ele pegou a mão dela e disse que ficaria feliz em aprender. Ela o levou para casa e logo começou a lição. Colocando um livro na frente dele, disse que a base da magia era Morônios. Como conseguiram permissão dos pais e do Senhor, ele deveria se esforçar. Ele disse confiante que estava pronto para tudo e começou a estudar. O tempo passou. O percentual de Morônios que estudou cresceu, assim como a pilha de livros que leu. Assim, quando dominou completamente Morônios, ele ganhou a habilidade de usar a linguagem mágica oficial dos arcanos perfeitamente, o que levou 7 anos. E Letis fechou o livro e sorriu, dizendo que a parte teórica havia terminado. Ian havia acabado de aprender a linguagem mágica, e agora era hora de praticar. Para isso, foram às montanhas, e Letis imediatamente lançou seu aluno para o alto. Nos últimos 6 anos, ele só havia aprendido Merônios. O que ele deveria fazer agora? Ela gritou para ele ouvir as vozes. Ele não entendeu sobre que vozes ela falava, especialmente no meio do céu. Tudo que ouviu foi o vento, mas assim que escutou as vozes, entendeu. Elas diziam que um homem estava voando. Ele era igual a elas? Foi pego por uma corrente de vento que o ajudava a ficar no ar, e pensou: isso é errado? O sistema notificou-o de uma nova habilidade, a arte do ar. Agora ele podia controlar a magia do vento. Quando voltou para sua professora, ela lhe falou sobre os mistérios da natureza, mas continuou rindo de sua aparência ridícula após o voo. Isso é o que realmente é a magia. Agora ele podia ouvir a voz do vento. Era hora de ouvir o próximo enigma. Ele disse com um sorriso confiante que estava pronto, e ela exclamou: primeiro, a arte da água. Para estudar isso, ele entrou na água. As vozes estavam descontentes com sua presença. Em seguida, a arte do frio. Ele foi aos picos de uma montanha nevada e esperou que as vozes finalmente respondessem. Ele estava simplesmente chocado com os métodos de ensino, mas Helodes o elogiava constantemente. Estava aprendendo a uma velocidade incrível, então em seguida tiveram fogo. Uma parede de chamas irrompeu diante dele. Ele gritou com medo por sua professora, e as vozes do fogo perguntaram: quem é este? É uma pessoa? Talvez devêssemos queimá-lo. Ouvindo isso, MC ficou muito assustado. Ele aprendeu magia do fogo com sucesso e foi conquistar as cavernas. A última coisa que restava era a arte da terra. As vozes disseram que, quanto ao que flui, não se pode chamar algo de fluido se não houver movimento. Ele não entendeu nada e achou que talvez não tivesse talento para a arte da terra. Decidiu focar em outro treinamento e uma janela de habilidade se abriu diante dele, e ele sorriu. Parece que ele realmente é algum tipo de trapaceiro neste mundo. Nesse caso, ele precisa aumentar seu nível na arte da terra, pois não tem ideia do que estão falando. Assim que fez isso, as vozes o alertaram que a lava estava fluindo abaixo. Que ele tenha cuidado, quando um terremoto acontecer, vai explodir na superfície. Como ouviu a voz da terra, decidiu sair dali e contar tudo ao professor. Ele ordenou ao fogo que queimasse, e sua tocha imediatamente acendeu, e um grito foi ouvido ao lado. Ele odeia a luz. Ian se virou em direção à voz e perguntou quem estava falando. É a terra? Uma voz respondeu a ele. É escuridão. Enquanto isso, Letis o aguardava na entrada da caverna, pensando na conferência de piromantes, quando de repente seu aluno saiu correndo da caverna e a chamou animadamente. Ela imediatamente correu até ele, alegrando-se com seu sucesso, e ele disse que, além da terra, também aprendeu as artes sombrias da escuridão. Ela ficou muito surpresa. Ele realmente ouviu uma voz de uma sombra covarde e arrogante? O rosto dela imediatamente ficou sério. Ele perguntou se ela estava bem, e ela disse que era hora de descer das montanhas. Ele sorriu e perguntou para onde iriam agora, ao que ela respondeu que não era isso que queria dizer. Agora seus caminhos se separariam, que ele fosse para o Chronalig e participasse da Conferência de Espaço-Tempo dos Magos. Se ele está destinado a estudá-las, então lá ele encontrará alguém que pode ensiná-lo. Ele estava confuso, nunca soubera que as artes de espaço-tempo existiam, e ela, olhando para seu rosto perplexo, riu e lhe deu um tapinha na cabeça. Ian nasceu com uma inclinação natural para mistérios. Se sua intuição estava correta, ela tinha certeza de que ele também seria capaz de manipular o tempo. Ela se despediu dele, dizendo que se encontrariam em 3 anos em Dranheim. Depois disso, ele entrou na cidade e pensou naquela conferência. Afinal, seu professor era imprevisível. De alguma forma, tudo isso parecia muito repentino. Ele viu um velho próximo procurando companhia para uma viagem ao norte. A crônica também estava naquela direção, então ele decidiu partir acompanhado, já que não tinha mais nada para fazer. Naquela noite, pararam para descansar. Enquanto todos jantavam, o velho se sentou ao lado de Ian e perguntou se era a primeira vez dele indo para o norte. Seu nome era Lick. Ele era o chefe da guilda de comércio Pé de Coelho. Ele respondeu que tinha alguns negócios lá, e o velho perguntou se ele provavelmente não tinha ouvido falar da Montanha do Dragão. Lá havia drakes reais.
Ele jogou o braço sobre o ombro dele e perguntou se ele sabia lutar ou pelo menos correr rápido. Ele respondeu com um sorriso sem graça que não era forte em nenhum dos dois, e perguntou, perplexo, se ele realmente não servia para nada. O que ele faz então? Ele respondeu envergonhado que era um mago, e então o velho imediatamente pulou de seu assento e começou a se dirigir a ele com muito mais respeito. Ouvindo sua exclamação surpresa, uma garota chamada Cassie se virou para eles com interesse, e os mercenários perguntaram surpresos e incrédulos se ele realmente era um mago. MC perguntou o que estava acontecendo e sentiu uma tensão estranha no ar. O velho pegou seu prato e correu até ele pedindo mais. Ele disse que estava tudo bem, mas não o ouviu e foi até o cara que lavava os pratos. Os mercenários começaram a rir de Ian. Eles não acreditavam que um cara quieto como ele poderia ser um mago, então qualquer vira-lata aqui poderia ser um mago. Cassie se aproximou de Ian e sussurrou que, sendo ele um mago, deveria ensinar uma lição. Mostre a eles quem manda aqui. Mercenários sempre intimidam caras quietos, mesmo que estejam lidando com um mago. Então, deixe-o mostrar sua força, intimidá-los e, se algo acontecer, eles o protegerão. Ele percebeu que ela estava certa. Mas como ele deveria fazer isso? Para ser honesto, ele nunca tinha ficado tão bravo. Seu olhar caiu sobre o cara que lavava os pratos. Ele cuspiu no prato e esfregou a saliva em uma folha, o que imediatamente deixou o MC furioso. E ele pensou, ele fez isso no prato dele? De repente, o chão tremeu. O cara ficou agitado, e Ian se aproximou dele e perguntou por que ele diabos cuspiu no prato. O cara ficou assustado. Ele começou a gaguejar, procurando uma desculpa, e então se curvou, implorando perdão. Ele só queria polir o prato. Isso o deixou ainda mais irritado. Nesse caso, ele poderia usar água, e o cara olhou para cima e disse que água é suja. Ele o encarou, confuso, e o cara explicou como se fosse óbvio. Água está cheia de calcário, sujeira e parasitas, então não pode simplesmente lavar os pratos com água. É suja, e saliva é muito mais limpa. MC ficou sem palavras com essa afirmação. Esse cara realmente acreditava no que acabara de dizer. Era incompreensível. Esses conceitos medievais de higiene são simplesmente incríveis. Notando que ele estava paralisado como uma pedra, o mercenário o cutucou várias vezes tentando trazê-lo de volta à realidade, e então ele murmurou um feitiço, e o fogo na fogueira brilhou intensamente. Os mercenários ficaram cautelosos e deram um passo para trás, e Cassie ficou surpresa. Ian ordenou que aqueles idiotas medievais sujos fossem buscar água imediatamente, e eles saíram correndo. Eles não tinham ideia do que estava acontecendo, mas sabiam de uma coisa. Ele estava furioso. Era hora de dormir. Cassie tinha ido a algum lugar, e os mercenários a seguiram. Um deles sorriu, imaginando a vida de casados felizes, e uma garota finalmente apareceu na estrada à frente. Ele acenou para ela com um sorriso, chamando-a para voltar ao acampamento com eles. Mas quando olhou mais de perto, viu que ela não estava sozinha. Alguns bandidos a agarraram. Ele perguntou quem eram, e então uma flecha atingiu o peito de seu companheiro, e todos os outros, furiosos, desembainharam suas espadas e correram para o ataque. O bandido os olhou com irritação. Nesse momento, Cassie voltou a si e imediatamente mordeu o ombro dele, o que o forçou a soltá-la, e ela saiu correndo. O bandido gritou para seus companheiros, avisando que o alvo havia escapado. Precisamos pegá-la rápido. Enquanto isso, o MC dormia, atormentado pelo incidente da baba, e xingou ao ouvir uma voz na escuridão avisando-o do perigo. Ele pulou da cama, se perguntando o que tinha acontecido, e então Lick entrou em sua tenda e contou sobre o desastre. Quando chegou ao local, a batalha já estava a todo vapor. Os bandidos lidaram facilmente com os mercenários, e seu líder gritou que não se importava se matassem todos, mas que encontraria a mulher. Cassie, enquanto isso, se escondeu atrás de uma árvore, segurando a cabeça e se perguntando o que fazer. Eles a pegariam a qualquer momento. Uma lâmina foi colocada em seu rosto, e os bandidos a encontraram. O homem sorriu e disse para ela se levantar rápido ou ele cortaria sua mão. Ela tremia violentamente de medo, percebendo que era o fim. E quando ele levantou a espada sobre ela, algo o empurrou e o lançou a vários metros de distância. Ian veio em seu socorro a tempo. Ela olhou para ele, confusa, e ele, ajudando-a a se levantar, disse para ela ficar perto dele com um sorriso. Ela acenou com a cabeça decisivamente, após o que reuniu os membros restantes da guilda e o velho. Todos se alinharam em uma corrente. Lick disse ao mago que estavam prontos, e ele usou sua arte das sombras. Uma esfera brilhante apareceu acima de sua mão, atraindo sombras, e então toda a área foi envolta em escuridão. Os bandidos não conseguiam ver nada mais. Eles precisavam pegar tochas, mas isso não ajudou muito. Eles estavam se movendo na escuridão, e Ian usou sua habilidade de visão noturna para ver melhor. De repente, um dos bandidos colidiu com o velho e imediatamente chamou todos. Ele levantou a espada sobre ele. Pobre Lick estava apavorado, mas MC o protegeu usando magia de fogo. A chama da tocha de repente se acendeu, se espalhando pela cabeça do bandido. Ele gritou histericamente e então desmaiou. Seus companheiros ficaram nervosos, e Ian achou que isso seria suficiente para fazê-los fugir de medo, mas o líder ordenou que atacassem. Ele de repente se assustou, vendo algo enorme ao lado, um dragão. A besta o devorou, e os bandidos e mercadores ficaram chocados com essa cena, e MC se perguntou se aquele era o Drake. Depois de mastigar o bandido, o dragão se virou para seus companheiros, e eles imediatamente saíram correndo. O velho, enquanto isso, estava em choque. Ele tinha visto tanto um mago quanto um dragão em um dia.
Ian ficou nervoso. As coisas estavam ruins. Nesse ritmo, todos seriam devorados. O dragão olhou para ele, e o sistema o notificou. Ele tinha testemunhado o mistério primordial. Ele havia adquirido uma nova habilidade, invocação. Isso permite que ele se comunique com criaturas místicas e as invoque. Ele olhou cautelosamente para o dragão e se perguntou se aquele Drake era tão misterioso quanto os que já havia encontrado. Ele fechou o punho nervosamente e decidiu testar chamando o Drake. O dragão imediatamente virou seu olhar para ele, e os mercadores ficaram aterrorizados. O dragão se inclinou em direção a Ian e rosnou, mas ele estava confiante em suas habilidades. Ele definitivamente conseguiria lidar com isso. Mistérios nunca o decepcionaram. Ele colocou a mão no peito e se chamou confiante de amigo, o que perplexou os outros. Ele disse que era amigo, então não haveria luta, e fez uma pausa entre cada palavra para garantir que fosse entendido. O dragão rosnou, claramente desgostoso, e um dos mercadores se virou para o líder e perguntou o que ele dizia. Ele pediu para ele ficar quieto. O mago escutava atentamente. MC olhou confiante para a besta, mas na verdade estava muito nervoso e não entendia por que não estava funcionando. Ele não teve escolha a não ser usar seus pontos de habilidade de invocação para subir de nível. Assim que subiu de nível, ouviu a voz do dragão e chamou-o de forma desajeitada. O dragão estava começando a perder a paciência e começou a gritar com ele, ordenando que falasse. Ele pensou por um segundo e disse que eles realmente não queriam brigar com ele. Drake chamou a ideia de estúpida. Meros humanos não podiam lutar contra o grande ele. MC concordou com ele. Eles perderiam num piscar de olhos, e para alguém como ele, não valiam nem seu tempo. Ele perguntou, então eles estavam implorando por misericórdia? Os mercadores não conseguiam ouvi-los e pensaram que era telepatia, e Cassie estava nervosa. Drake disse que matá-los era um incômodo. Ian ficou feliz que estava funcionando, mas o dragão não terminou. Ele estava de mau humor agora. Ele rugiu alto. Todos ficaram assustados e começaram a rezar, e MC nervosamente mordeu os lábios e pensou, o que eu devo fazer? Parecia significar para se afastar. Então ele não teve escolha. Já que chegou a isso, teria que agir diretamente. Ele perguntou por que estava de tão mau humor e perguntou irritado, por que deveria explicar isso a um humano? Ian disse que poderia ajudá-lo, e o dragão o chamou de pretensioso, como se um mortal patético fosse capaz de algo. MC lançou um feitiço, o vento se intensificou e a terra tremeu. Por causa disso, seus companheiros ficaram ainda mais assustados, pois não entendiam o que estava acontecendo, mas o dragão se interessou por sua magia. Ian disse que era apenas um humilde mago em busca dos segredos deste mundo, então esperava oferecer sua modesta ajuda. O dragão permaneceu em silêncio, esperando por mais palavras. Ele pensou com um sorriso. Agora as negociações começam. Ele imediatamente sentiu que sua sede de sangue diminuiu. Parece que ele está seguro por enquanto. Mas agora a parte mais difícil começa. Ele provavelmente já se estabeleceu bem o suficiente, e ainda assim não pode fazer exigências estranhas. Ele pensou, e as palavras de seu mestre vieram à mente. Dominar a magia é impossível sem comunicação, então o relacionamento que ele constrói com eles é crucial. Tudo era surpreendentemente simples, mas como ele era bem reservado, o último ponto parecia impossível. Ele se recompôs. Primeiro, precisava conquistar o Drake. Era a única maneira de começar. Ele chamou o dragão de forma decisiva e disse que tinha um presente para ele. Ele aceitaria? Ele parecia interessado e disse para fazer isso. Então, Ian se virou para Leck e pediu para trazer rapidamente a bebida mais forte que tivesse. Leck trouxe uma caixa cheia de álcool caro e 2 canecas. O dragão fez uma careta e achou o presente muito magro. MC ficou furioso por ele também estar insatisfeito, mas manteve um sorriso e explicou que neste mundo, quanto menos pessoas, mais valiosas elas são. Ele serviu o álcool em uma caneca e entregou ao dragão. O dragão imediatamente fez uma careta com cheiro forte e perguntou ameaçadoramente se ele não estava tramando nada ruim. Ele respondeu com um sorriso que não estava e que poderia até beber para garantir. Ele tomou alguns goles, e os homens ficaram chocados com a facilidade com que ele bebeu aquele álcool forte. Ele quase tossiu ao dizer ao dragão que estava tudo bem. Drake tampou as narinas, incapaz de suportar o cheiro forte, e Ian lhe ofereceu a caneca novamente, sugerindo que ele experimentasse. Ele tinha certeza de que iria gostar. O dragão pegou a caneca, olhou para ela com dúvida e então tocou o álcool com a ponta da língua, enquanto os mercadores começaram a rezar para que ele gostasse. Felizmente, o dragão sorriu assim que sentiu o calor do álcool. MC perguntou o que ele achou, e ele disse que não era que fosse saboroso, mas era estranhamente viciante. Ian não perdeu a oportunidade e começou a oferecer outros tipos de álcool. O tempo passou, e Drake já estava ruborizado. Tomando mais um gole, ele perguntou se chamavam aquele líquido de bebida. Ele gostou. O álcool escorreu pela boca dele. MC limpou o álcool derramado da cabeça e sorriu timidamente, pensando que ele bebeu mais de 7 barris e ainda não tinha desmaiado. Esse dragão é um verdadeiro alcoólatra. Ele pensou em fugir enquanto ele dormia, mas esse plano já não funcionava mais. Não havia mais bebida no carrinho.
De repente, Drake perguntou. Ele estava interessado em algo, certo? Sobre por que estava de mau humor. Ele começou a chorar, e Ian se perguntou por que ele ficou tão sentimental de repente. Drake disse que seu ninho estava em um lugar infeliz, apertado em comparação com os outros, mas ainda assim disse que se sentia calmo lá. MC entendeu tudo, problemas amorosos, e como alguém com sua aparência poderia namorar. Drake disse que ela o acalmava, e ele nem percebeu como os outros começaram a zombar dela por causa de alguém como ele. Ele se sentiu tão mal por ela que terminou com ela. Ele gritou essas palavras tão alto que todos se assustaram. Os mercadores que acabaram de acordar e ainda estavam sonolentos viram o dragão gritando histericamente e quase desmaiaram. Ian até sentiu pena dele. Suas experiências amorosas não eram diferentes das dos humanos. E para ele, essa era uma oportunidade. Se jogasse bem suas cartas, poderia melhorar a relação deles. Ele chamou o dragão e prometeu melhorar seu ninho com magia. E Dre perguntou esperançoso: "Isso é verdade?" Mas em troca, MC pediu um favor. A manhã chegou. Ian se aproximou do carrinho onde os mercadores dormiam. Ele cutucou Lick na testa, mas ele estava tão bem que não queria acordar. MC começou a se irritar e sussurrou em seu ouvido. O velho abriu os olhos de repente, viu o rosto de Ian e ficou muito assustado, gritando alto. Ele pulou. Os outros acordaram com o grito, e com o seu salto repentino, o carrinho tombou e todos caíram no chão. Cassie se esfregou a testa machucada e o velho finalmente se recuperou, perguntando a Ian o que estava acontecendo. Ele tinha certeza de que ouviu o rugido do dragão. Disse que logo depois disso, todos desmaiaram e pensou, por que ele os contatou? Cassie perguntou, então Drake voltou para o ninho? Ele respondeu que o estava esperando lá em cima. Os mercadores se abraçaram com medo, esclarecendo, ele está esperando para comê-los? MC disse que ele estava esperando por ele, fez um acordo para salvá-los todos. Cassie franziu a testa e os mercadores ficaram tão emocionados que ele lutou contra o monstro por eles. Ele revirou os olhos cansado e percebeu que tinha ido longe demais. Prometeu consertar o ninho se o deixasse ir. De repente, Lick ficou em posição de sentido e, junto com os mercadores, começou a cantar o nome do grande mago Ian Alethshaven. Ele olhou para eles surpreso. Eles fizeram uma canção incrível em sua homenagem, cantando como derrotou o dragão. Repreenderam-no e finalmente forçaram o dragão a se render. Quase choraram, tão impressionados estavam com suas façanhas. Declararam que a partir daquele dia, eram um só corpo e alma com o mago. Eles o protegeriam com suas vidas. Ele estava muito chateado, afinal, ela não era seu destino. Ele estava grato a ele. Ele se esforçou tanto por alguém como ele. MC disse seu nome com pesar, e o dragão perguntou seu nome. Ele disse o dele, e então Longtail se apresentou. Seu nome era Longtail. Ele estendeu a pata, convidando-o a serem amigos, e Longtail apertou sua garra. Assim começou a amizade deles. Agora Ian poderia pedir ajuda, e ele responderia com prazer. Ele havia adquirido a habilidade, mas se sentia envergonhado por não poder ajudar o amigo. Drake o distraiu e apontou para os tesouros, dizendo que em honra à amizade queria lhe dar um presente. Ele olhou para a pilha de ouro e pensou, é como o professor disse, dragões adoram colecionar tesouros. Parece que os Drakes são iguais. Que pena. Se a Terra visse esses tesouros, imediatamente atenderia seu pedido. Ele pegou o cristal e uma ideia lhe ocorreu. E se ele realmente usasse? Ele pediu permissão a Longtail para desenhar algo no chão, e ele inclinou a cabeça, intrigado. MC desenhou um círculo mágico no chão e colocou o cristal no centro. Ele havia esquecido do método que o professor lhe ensinou. Se um segredo antigo é teimoso, ele pode simplesmente presenteá-lo com um presente usando um círculo mágico. Drake perguntou o que ele estava fazendo, ao que ele respondeu que logo veria tudo. Ele pediu que movesse as pedras e endireitasse as paredes. A Terra pensou por alguns segundos, então aceitou sua oferta, e o cristal brilhou intensamente. As paredes da caverna começaram a se alisar e a passagem se alargou. Longtail foi ofuscado por uma luz brilhante, e quando viu o que aconteceu com seu ninho, ficou muito surpreso. Em vez de uma caverna apertada, apareceu um enorme salão decorado e iluminado pela luz do sol. MC ficou satisfeito ao ver como ele estava feliz. Parecia que ele estava prestes a chorar. Drake correu para inspecionar seu novo lar. Era tão espaçoso e iluminado, e havia um cheiro maravilhoso. Ele perguntou se ele havia criado esse cheiro com magia também. Ele respondeu que não era mais dele. Longtail segurou suas mãos e começou a agradecê-lo. Agora ele não se sentiria envergonhado na frente dela. Estará seguro aqui mesmo quando as crianças chegarem. Ian disse que não estava interessado em tais detalhes. De qualquer forma, ele estava feliz que ele gostou de tudo. De repente, uma estranha sensação o invadiu. Ele pediu a Longtail para deixá-lo ir e levou a mão à cabeça. E então sentiu algo quente sob o nariz, e seu nariz começou a sangrar. Longtail imediatamente o chamou preocupado e perguntou se ele estava bem. Seus olhos reviraram. Ele caiu e perdeu a consciência. Longtail o pegou, sem saber como ajudar.
Nesse momento, a voz de Cassie ecoou. Ela entrou na caverna e colidiu com Drake, parando abruptamente. Longtail colocou Ian no chão e rosnou para a garota, que ficou nervosa e pediu para ele ouvir. Apontando para si e depois para Ian, disse que era amiga e pediu para não a comer. Sorrindo nervosamente, pediu para ele não ficar bravo, e parecia que ele entendeu. MC gemeu. Ambos olharam para ele e decidiram agir. O tempo passou. Ian finalmente acordou. Ele estendeu a mão para ver as horas no celular, sentiu a mão de Cassie e se perguntou por que seu celular estava tão macio. Ele virou marmelada? Continuou sentindo a mão dela e achou que parecia uma pata de gato. Cassie perguntou se ele finalmente estava acordado. Ele abriu os olhos e percebeu que estava sentindo a mão dela o tempo todo, então se levantou e perguntou por que ela estava ali. Será que ainda estava dormindo? Ela sugeriu que ele deitasse mais um pouco. Ele parecia ainda confuso. Caiu novamente e ela ficou preocupada, pedindo para ele não se levantar, mas ele segurou a cabeça e lembrou que havia perdido a consciência. Ele forçou o nível da magia de invocação e até teve um sangramento nasal. Ele olhou para a garota e, percebendo que ela viu e ouviu tudo, puxou o capuz sobre o rosto, tentando não queimar de vergonha. Perguntou onde estava Drake, mas ela não sabia, e ele pensou que talvez ele tivesse ido ver a namorada, chamando-o de amigo. Que frieza! Ele se desculpou com Cassie por causar problemas, e ela disse para não se preocupar. Ele se perguntou como ela chegou ali. Ele duvidou que o dragão a deixasse entrar, ao que ela respondeu que era amiga dele. Ele perguntou como ela conseguiu. Ela disse isso errado, ela não entendeu o que ele estava falando, e ele pensou, será que ela digitou isso em um tradutor? Começou a sentir sono novamente, e Cassie disse que na verdade ela o seguiu mesmo sabendo que era perigoso. Ela queria pedir algo. O ataque de ontem foi tudo por causa dela. Essa afirmação imediatamente afastou seu sono, e ela, culpada, baixou a cabeça e perguntou se ele estava surpreso. Ela lamentou tê-lo envolvido nisso. Ele desviou o olhar e pensou que a situação de repente ficou tão difícil. Então era por isso que ela estava tremendo. Ele perguntou se ela estava ali com os bandidos. Ela imediatamente negou indignada. E o que nela era bandido? Ele respondeu calmamente que ela tinha cara de bandida, o que fez ela bufar as bochechas, e então disse que era um segredo, mas na verdade não era Cassie, e sim a princesa deste país. MC esperava que ela dissesse isso e perguntou quem ela era. Ela respondeu que seu nome verdadeiro era Lucy. Ela é do clã Tarion. Resumindo, é uma nobre, e os bandidos foram enviados pelo noivo dela para sequestrá-la. Ele se perguntou se era uma briga de amantes. Aos olhos dele, ela parecia aquela mulher cruel que abandonou o noivo inocente por outro homem, e Lucy, descontentemente, perguntou que olhar era aquele. Não era como ele imaginava. Na verdade, ela planejava fugir bem longe para que o noivo não a encontrasse. Ela pegou a mão dele e, com olhos suplicantes, pediu ajuda. Ele decidiu saber mais e perguntou por que ela estava fugindo. O noivo fez algo, ou o quê? Ela contou que a família Tarion era uma casa baronial, que governava a região de Fionlep. Mas, como não tinham cavaleiros, estavam sempre sob ameaça. Desse jeito, uma guerra por território poderia se desencadear contra eles, e a família Tarion seria destruída. No fim, decidiram casá-la com um cavaleiro, um ex-capitão mercenário. Como ele era o capitão da companhia mercenária que mais crescia, as ameaças externas diminuíram. No começo, ele parecia contente com a posição de genro do barão, e ela gostava dele. Mas com o tempo, ele começou a usar a posição para ganhar poder, tomou outras mulheres e passou a tratá-la com desprezo. Decidindo que não podiam mais tolerar isso, os pais dela exigiram o rompimento do noivado. No entanto, esse canalha os envenenou. MC ficou chocado com a vilania dele, e ela desabou em lágrimas e exclamou que, se o noivado fosse rompido, ele perderia todo o poder. Então, ele envenenou os pais dela para silenciá-los. Ian franziu a testa. Ele realmente era um canalha. A garota continuou. Não importava o quanto ele balançasse a espada. Se não pudesse se casar com ela, ele seria apenas um plebeu. Ele não poderia herdar a família Tarion, nem a fortuna dos pais dela. Por isso, ela fugiu com a ajuda de um dos servos. Preferia morrer a se casar com ele. Ele definitivamente não desistiria de tentar pegá-la e forçá-la a se casar com ele. É por isso que ela pede ajuda a ele. Que o ajude a chegar a um lugar seguro. Ele não se apressou em responder. A situação era difícil, e estava claro porque ela não conseguia lidar sozinha. Ele havia envenenado o futuro sogro e a sogra por poder, e agora a noiva estava prestes a ser sequestrada por causa disso. Ele não sabia nem o que pensar. Ele não entendia como esses governantes medievais pensavam. Lucy desabou em lágrimas novamente, e jurou pela honra da família que o recompensaria generosamente. Por enquanto, ele afastaria os perseguidores e deixaria tudo seguir seu curso. Ele limpou a garganta e disse a ela para pedir ajuda a alguém que fosse melhor com a espada, porque um mago não era exatamente um guerreiro. Ela começou a implorar, e ele se levantou dizendo que, já que ela estava disposta a pagar, pelo menos ajudaria ela a escapar.
Mas as consequências seriam responsabilidade dela. Ela desabou em lágrimas e chorou novamente, mas desta vez era de felicidade. Ele já achava que tinha de alguma forma ofendido ela e começou a acalmá-la. E então ela pegou sua mão e agradeceu do fundo do coração. Ela se apoiou em seu ombro e continuou a chorar, e ele deu tempo para ela se acalmar. Do lado de fora da caverna, Longtail estava deitado tomando sol. Ao ouvir passos, ele imediatamente parou o que estava fazendo e chamou alegremente seu amigo, perguntando como ele estava. Ele disse que estava bem e se perguntou se estava tomando sol para parecer legal na frente dela. Ele disse que era hora de descer a montanha. Todos provavelmente estavam esperando por eles e também agradeceu pelo presente, uma bolsa de tesouro. O dragão sorriu, chamando aquilo de uma bagatela, e disse para ele subir nas costas dele. Ele subiu e agradeceu, enquanto Lucy ficou parada, sem saber do que estavam falando ou o que fazer. Percebendo isso, Longtail a chamou de princesa de forma rude, pedindo para que ela subisse imediatamente em suas costas. MC pediu para ele não ser tão cruel com ela, e ele imediatamente se acalmou. Lucy não fazia ideia do que estavam falando, então Ian estendeu a mão, sinalizando para ela sentar atrás dele. Ele a ajudou a subir, e finalmente começaram a descer a montanha. Enquanto isso, os mercadores discutiam o que fazer. Um deles exclamou que todos os mercenários que estavam com eles estavam mortos. Ele tinha visto com seus próprios olhos, mas o homem ainda estava com medo, porque se aqueles bandidos ainda estivessem por perto, todos morreriam. O mercador disse que sabia disso, mas eles deveriam pelo menos tentar lidar com a situação. Além disso, se tivessem um pouco de juízo, já teriam fugido há muito tempo. Ele realmente achava que os bandidos vagariam pela floresta onde Drake apareceu? Ele exclamou em resposta que os bandidos não tinham um pingo de bom senso. Eles definitivamente estavam vindo atrás deles. Ambos se viraram para o líder da guilda para resolver a disputa, e ele fechou os olhos. Depois de pensar um pouco, ele os abriu abruptamente e disse que eles esperariam pelo mago. O homem que estava com medo dos bandidos se opôs, e o que havia discutido com ele estava muito feliz. Leek sorriu. Aquele que derrotou o Drake não poderia ter morrido. Ele tinha certeza de que eles estavam apenas enfrentando dificuldades, e por isso estavam atrasados. Ele acreditava nisso, mas 10 minutos depois, os bandidos os atacaram. Afinal, eles tinham que sair sem esperar pelo mago. O líder deles os ameaçou, dizendo para não chorarem, e então puxou a espada, ameaçando acabar com eles de uma vez. Leek desabou em lágrimas e prometeu dar a eles tudo o que quisessem, e o bandido guardou a espada, dizendo para entregarem a mulher. No começo, eles não entenderam de quem ele estava falando, e o velho, já perdendo a paciência, disse para não fazerem-se de desentendidos. Ele ouviu que tinha uma beleza de cabelo azul escuro. Eles se lembraram de quem estavam falando. Era Cassie. Leek disse a seus subordinados para encontrá-la rapidamente, e quando se viraram para onde ela deveria estar, estava vazio. Os olhos dos bandidos brilharam de expectativa. Ele alcançou sua espada, e os três se abraçaram, implorando por misericórdia. Um estrondo veio do lado, e os bandidos imediatamente se viraram para ver o que estava acontecendo, e os mercadores ficaram encantados ao ver o mago e o Drake. O velho bandido apertou os olhos e viu um dragão saindo da floresta com a garota montada nele. Ele apontou para ela em choque e perguntou: "Não é aquela mulher?" O bandido concordou, mas o que ela estava montando era o Drake. Ao ver esse monstro feroz, o velho ficou assustado e fugiu com os outros. O perigo havia passado. Leek se aproximou de Cassie e disse: "Graças a Deus que ela está bem. É bom que ela estava com o mago. Caso contrário, aquelas pessoas poderiam ter feito algo terrível com ela." O homem estava perplexo de como essas pessoas sabiam sobre Cassie, e seu companheiro concordou. Eles começaram a procurá-la assim que chegaram. Como podiam ser tão cruéis? Sendo seguidores da mesma igreja do Deus do Céu, MC achou que não ouvia esse nome há tempos. A grande religião deste mundo, a Igreja do Deus do Céu, proíbe a escravização de outros crentes, mas traficantes e comerciantes de escravos há muito desrespeitam esses mandamentos. E o mais importante, mesmo após ver o mago e o Drake, ainda não querem desistir de Lucy. Que grupo teimoso. Eles realmente precisam tanto de dinheiro? Isso é ruim. Nesse ritmo, eles definitivamente encontrarão seu rastro. Ele se virou para Longtail com um favor. Poderia lidar com aqueles que estavam aqui antes? Se necessário, ele pode matá-los. Drake ficou feliz em atender ao pedido do amigo, e imediatamente saiu para procurá-los. Ian o observou ir e pensou: claro, ele não está dizendo que matar é certo, mas este é um mundo de fantasia medieval onde matar é comum. Se ele vai sobreviver aqui, terá que mudar também. Ele sentiu uma dor aguda na cabeça. Será que ele exagerou novamente com a linguagem de Morônios? Lucy percebeu que ele não estava bem e se aproximou preocupada, dizendo para ele não se preocupar, e ele disse que estava bem. Ela segurou sua mão, percebendo que ele estava mentindo, e o velho, com os olhos brilhando, correu até eles. Ele os olhou e acariciou a barba misteriosamente, então comentou: "Os dois estão tão próximos. Estão namorando?" Lucy ficou imediatamente envergonhada, e MC não teve nem forças para dizer algo. Finalmente, a jornada continuou, Ian descansando o caminho todo. Uma janela do sistema apareceu diante de seus olhos com uma notificação. Seu Drake havia destruído um homem. Já foram 10 dessas notificações até agora. Isso faz 11. Conveniente, claro, que a magia de invocação reporte automaticamente a situação, mas é uma pena que ele não possa invocá-lo diretamente aqui. Longtail se comunicou com ele via telepatia.
Ele afastou todos que conseguiu encontrar. MC agradeceu pela ajuda, e ele riu contente dizendo: se isso faz seu amigo feliz, então para ele é um mero detalhe. Ele já está indo embora? Ele confirmou. Ele odeia se despedir, mas é hora. Longtail não pode deixar a cordilheira, então é uma pena que não poderá vê-lo mais uma vez. Eles se agradeceram, e Longtail lembrou de algo e perguntou se ele tinha interesse nos segredos da Fênix. Logo, chegaram a Riverview. Enquanto os mercadores descarregavam os carrinhos, Ian pensou no que Drake havia dito. Há rumores de que uma fênix de gelo vive nas montanhas do norte. Por que ele não vai conferir isso pessoalmente? A fênix é uma ave que não desaparece nem após a morte, conhecida não só como ave de fogo, mas também como uma criatura que muda de forma dependendo do elemento, seja gelo, vento ou pedra. Essa criatura tem uma habilidade excepcional de se adaptar ao ambiente, e ele se pergunta se pode fazer uma delas sua sombra. Terminando com a bagagem, os mercadores correram felizes até Ian, e Lick sugeriu que os dois fossem se encontrar com o Lorde. O homem ofereceu a Cassie para ir com eles, se ela não tivesse para onde ir, e ela começou a murmurar, sem saber o que dizer. Então Ian colocou o braço sobre seu ombro e disse que descansariam na pousada e depois seguiriam em frente. Os homens, chocados, perguntaram: os dois juntos? O rosto de Lucy ficou vermelho. Ela decidiu entrar na brincadeira e se aconchegou mais perto dele, dizendo que estava um pouco cansada. Eles ficaram muito incomodados, e Lick riu e disse que sabia que eles estavam namorando. Assim se despediram. Lucy sorriu e disse que fingir namorar com ele a livrava de lidar com todo tipo de idiotas. Ela se perguntou por que ele era tão educado com os plebeus, ao que ele respondeu que era um plebeu também, filho de um fazendeiro. Ela apontou que ele se tornara um mago, e ele disse que não via razão para tratá-los de forma diferente. Ele estava apenas imitando seu professor. Em sua mente, ele acrescentou que queria ser tão acessível e educado quanto ela. Lucy pensou em algo, e ele perguntou quais eram seus planos. Ela disse que, para começar, visitaria o Conde Catanaut. Ele era seu tio materno, e se ela explicasse a situação, ele deveria ajudá-la. Ele perguntou: então sua mãe era próxima do Conde? Ela desviou o olhar e respondeu de forma evasiva que não eram particularmente hostis, e ele pensou que, como ela não podia afirmar com certeza que eram próximos, isso não era muito reconfortante. Ele perguntou se, além do tio, ela não tinha mais ninguém em quem confiar. Ela ficou indignada que ele suspeitasse de seu tio. Não havia ninguém mais confiável no mundo. Ele ficou até surpreso, mas se ela estava tão certa, significava que ele realmente era um homem decente. Ela disse que ele era muito melhor do que alguém que ela não conhecia. Todos os outros só estavam tentando se casar com ela. Claro, se um mago tão impressionante como ele a pedisse em casamento, ela ficaria feliz. Ela pensou que estava de novo nessa, e disse que o contrato deles acabava assim que se encontrassem com o Conde Catanat. Ela perguntou: isso não é cruel? A propósito, uma nobre está se propondo a ele. Ele respondeu que havia muitas mulheres no mundo além dela, e isso a ofendeu muito. Inflando as bochechas, ela caminhou em frente, pisando forte, e ele perguntou para onde ela estava indo. O hotel estava na outra direção. Eles entraram no hotel. MC deu um pouco de dinheiro à proprietária e pediu que preparasse o quarto e o banho. E ao perguntar se isso seria suficiente, ela sorriu, conferiu a bolsa de dinheiro e disse que havia o bastante. Ela prepararia os quartos deles imediatamente. A propósito, a jovem também vai tomar banho? Ela ficou envergonhada e imediatamente recusou. E Ian perguntou irritado se ela também achava a água suja. Ela disse que essa era uma das razões e perguntou timidamente por que precisava dizer isso em voz alta. Ele não entendeu e foi verificar onde ficava o banheiro. Havia um enorme tanque de água no quintal do hotel, à vista de todos. Ele entendeu na hora e disse à proprietária que apenas ele tomaria banho. Com um suspiro irritado, Lucy tirou o capuz e começou a se abanando com as palmas, e os olhos dos homens se voltaram para ela. Percebendo isso, MC pediu para Lucy colocar o manto, e ela lembrou que ele deveria chamá-la de Cassie em público. Ele puxou o capuz sobre a cabeça dela e disse para ela fazer isso agora. Todos estavam olhando. Ela não entendeu o que estava acontecendo e começou a reclamar que o manto estava muito abafado, mas aqueles homens já tinham um plano ruim. Todos saíram do hotel juntos para discutir tudo. Eles estavam encantados com sua beleza. Ela era como um anjo, e um deles comentou com um sorriso que ela estava com apenas um cara, e um fraco, por sinal. Talvez eles devessem arrastá-la e se divertir? Os amigos concordaram com a ideia, e um deles comentou que parecia que não planejavam ficar ali por muito tempo. O homem disse que nesse caso não tinham escolha. Eles fariam isso hoje. Enquanto isso, Lick se encontrou com o governante local, o Barão Kars, para pedir permissão para negociar. Ele acenou com a mão, dizendo para trabalharem duro e não terem problemas, pelo que o velho agradeceu e pensou que, se conseguisse ganhar o favor do barão, poderia até se estabelecer naquele castelo. Talvez ele devesse mencionar o grande mago. Ele disse ao barão que gostaria de contar algo a ele. Na verdade, era um segredo, mas seu respeito por ele era tão grande que não podia mais escondê-lo. Seu elogio fez o barão sorrir, e ele pediu para que falasse. Lick disse que durante a jornada, eles encontraram um mago. Ele contou uma versão resumida da história de como o mago que domou o Draco o salvou, e o barão ficou surpreso. Mas isso não é tudo, porque esse grande mago agora está hospedado em uma pousada bem aqui na cidade. Ao ouvir isso, o barão ficou muito nervoso. Isso é ruim.
Se esse mago imprevisível perder a paciência e soltar o Draco em suas terras, toda a cidade pegará fogo. Não. As coisas podem piorar ainda mais, porque agora um grupo de psicopatas já se estabeleceu nesse território. Os Cavaleiros Sagrados de Santiago, movidos pela devoção ao deus da guerra, pegaram em armas. Eles são tanto monges quanto artistas marciais, e em vez de guerra, percorrem as terras em busca de demônios e monstros, autoproclamados defensores da humanidade. Mas e se essa ordem dos Cavaleiros de Santiago cruzar o caminho do mago que domou o Draco? Se eles se confrontarem em suas terras, tudo irá desmoronar. Só de pensar nisso, ele ficou enjoado e imediatamente ordenou ao gerente que preparasse um quarto para esse comerciante e chamasse imediatamente os Cavaleiros de Santiago, que os trouxessem aqui antes que os problemas começassem. Ele decidiu que seria mais fácil negociar com os cavaleiros do que com esse mago louco. Enquanto isso, Ian e Lucy acabaram de começar a comer. O estalajadeiro estava ocupado, incapaz de cozinhar ou encher a banheira. MC se ofereceu para aquecer a banheira, e o estalajadeiro se desculpou por interromper sua refeição. Antes de sair, Ian disse a Lucy para subir ao segundo andar quando terminasse e a deixou, o que foi uma alegria para os homens. Depois de terminar a refeição, ela subiu ao segundo andar, mas de repente um homem agarrou sua mão e perguntou se ela era por acaso a companheira do jovem de cabelo preto que tinha saído. Ela puxou a mão dele, perguntando com desagrado quem ele era, e ele respondeu que era apenas um mensageiro que ele havia contratado. Ele foi contratado para levá-la imediatamente ao cais. Como prova, ele mostrou a moeda que supostamente ele havia lhe dado, e ela disse, duvidando, que ele deveria estar na casa de banhos. Ele não a deixou terminar, e disse preocupado que algo aconteceu no banheiro. Ela ficou nervosa, achando que os bandidos os encontraram e seguiu o homem. Eles correram rapidamente para o quintal. Lucy viu Ian aquecendo uma banheira, e percebeu que ele a enganou. Ela se virou para o homem, provavelmente para perguntar o que estava acontecendo, e então ele jogou um saco sobre sua cabeça, e ela gritou o nome de Ian. Ele olhou para ele e pensou que não parecia que o noivo a havia enviado. Era só um pequeno problema. Aqueles homens já estavam atrás da cerca. Eles agarraram Lucy e correram, e então MC foi em direção a eles. Mas o cara bloqueou seu caminho, e perguntou se ele achava que poderia escapar. Ele tocou a cabeça cansado, pensando que trabalheira. Aqueles homens já tinham fugido. Ele usou magia. Fluxos de luz giraram ao redor do cara, assustando-o, e ele pensou que com seu poder atual, não conseguiria fazer a magia como queria. Nesse caso, ele só precisava encontrar um mistério que pudesse usar. Uma voz se dirigiu às pessoas e exclamou que a luz estava se apagando. Tempo suficiente para se divertir um pouco. Ian imediatamente reconheceu aquela voz. Era a escuridão. Ele levantou a mão e chamou a escuridão. Sombras começaram a engrossar ao seu redor, e o homem caiu de medo e exclamou: "Por que ficou tão escuro de repente?" Ele não consegue ver nada. MC pegou um bastão e caminhou ameaçadoramente em sua direção, pensando que quando usa a arte da sombra, só vê ele. Depois disso, ele o atingiu algumas vezes e ele pediu ajuda. Ian imediatamente ouviu passos se aproximando, dissipou a escuridão e ordenou ao homem que dissesse onde a levaram. Finalmente, vendo a luz, ficou muito feliz e não se importou com a dor dos golpes. De repente, uma adaga passou perto de seu rosto e perfurou a cerca atrás dele. Um velho acompanhado de outros homens se aproximou e disse para ele parar. Esta é a escuridão. Ele criou isso? Seu nome é Elder. Ele é o comandante deste destacamento dos Cavaleiros Sagrados de Santiago. MC confirmou que controla a escuridão. O velho franziu a testa e imediatamente sentiu sua sede de sangue, pensando quem ele era. O homem em lágrimas correu imediatamente para os cavaleiros pedindo ajuda. Aquele mago tentou matá-lo sem motivo. O velho cavaleiro perguntou o que ele havia feito, e Ian lançou um olhar furioso para o cara. O velho sorriu. Ele imediatamente entendeu tudo e disse que, como ele é um mago, então é bem possível. Ele não entendeu o que exatamente ele quis dizer, e perguntou em resposta: todos os magos não são assim? Afinal, fazem o que querem. Isso o deixou muito irritado. Para que eles consideram um mago, ele perdeu a paciência e ordenou que ele parasse de falar bobagens. Ele foi quem atacou primeiro. Ele acha que o atingiria sem razão. Ele xingou alto e percebeu que tinha levantado a voz. Se esse velho ficar bravo e pegar a espada, ele vai se meter em encrenca. Mas ele só riu e disse que ele tem uma língua afiada. Neste mundo, tudo era simples. Uma língua afiada é sinal de habilidade. Outro cavaleiro, Dietrich, se adiantou e disse que isso não dá a ele o direito de usar magia maligna. Ele não gostou do jeito que ele chamou isso, e o homem se aproximou e disse que mergulhar tudo em escuridão é se afastar do sol, o olho do céu. Esses caras falam em metáforas religiosas. Eles devem ser seguidores da Igreja do Sol. Ele limpou a garganta e perguntou calmamente: não é pela vontade do céu que existem dia e noite? Se a vontade do céu está na luz, por que a noite existe? A noite ficou sem resposta, e ele levantou a voz dizendo que a luz do sol cria a escuridão. Ele não criou algo que não existe, ele apenas revelou essa lei do grande mistério. O que há de errado nisso? Dietrich desviou o olhar, sem conseguir encontrar um argumento, e então todos começaram a discutir isso.
No final, chegaram a um consenso e admitiram que ele estava certo. E isso também deve ser a vontade do céu. Ian chamou mentalmente esses fanáticos medievais de lunáticos e perguntou se podia ir agora. O homem imediatamente ficou nervoso, e os cavaleiros se voltaram para ele e perguntaram ao mago. Então ele o atacou porque era um dos sequestradores? Depois disso, ele foi levado. O ancião ordenou que Dietrich ficasse lá e cuidasse dele, e ele mesmo se aproximou do mago e pediu desculpas. Enquanto isso, Lucy já tinha sido jogada no barco e estava navegando, mas MC apareceu com os cavaleiros a tempo e apontou para o cais. Ele fechou o punho e socou o ar, exclamando que para salvar uma alma sem nome, eles vão romper essa escuridão juntos. MC olhou para ele surpreso e pensou que eles realmente eram uma ordem de cavaleiros, defensores da semana. Isso soa bem legal. Ele respondeu confuso que estava falando como de costume, e o velho riu, pedindo para ele parar. Ian disse que encontrou um gancho. O velho cavaleiro ficou surpreso com a ideia e perguntou se ele não conhecia a arte das sombras. Como ele podia usar a arte da água? Ele respondeu que dominava os níveis básicos de várias escolas, e o velho o olhou surpreso. Isso é estranho. Todos os magos que ele viu no campo de batalha dominavam apenas um tipo de magia. Além disso, se ele só dominou os níveis básicos, isso não significa que ele ainda não poderia lançar feitiços? Mas MC imediatamente provou tudo a ele. Ele se virou para o rio pedindo que lhes concedesse um caminho, e a água começou a agitar. O velho cavaleiro ficou muito surpreso com essa cena, pois superou qualquer arte da água que ele já tinha visto. Os sequestradores ficaram nervosos, a corrente mudou bruscamente, e então uma enorme onda se ergueu acima deles sem que percebessem e os cobriu completamente. Eventualmente, o barco encalhou no pier. Os cavaleiros agarraram os caras e os levaram, e Lucy imediatamente se jogou nos braços de Ian. No começo, ele até se assustou e tentou empurrá-la para longe, mas o velho cavaleiro perguntou o que ele estava fazendo. Ele havia feito sua irmã chorar. Para não irritá-lo, ele deu um tapinha nas costas da menina e começou a acalmá-la, o que a fez chorar ainda mais. Ele já estava se sentindo muito mal. Ele só queria voltar rápido para a estalagem e tomar um banho. No entanto, naquele momento, ele ainda não sabia que neste mundo não estava destinado a um banho tranquilo. Bernard, o filho mais velho do Lorde, e Hanson, seu fiel cavaleiro, chegaram à cidade. Eles dispersaram todos para suas casas e soaram um alarme porque viram uma coluna de fumaça no céu e acharam que definitivamente uma batalha tinha ocorrido ali. O cavaleiro pensou, será que os medos do barão se tornaram realidade? As coisas estão ruins o suficiente. Arrastar esse jovem lorde mimado junto com ele é uma dor de cabeça. Ele suspirou pesadamente, tentando aceitar seu destino. Enquanto isso, MC estava tomando banho, e a fumaça vinha do fogo. Os cavaleiros se aglomeraram ao redor dele, oferecendo para esfregar suas costas quando de repente Bernard e o cavaleiro irromperam no quintal da estalagem, perguntando animadamente o que estava acontecendo. Ian calmamente disse que estavam tomando banho, e eles dois o encararam em choque. Afinal, não era uma batalha. Bernard se perguntou se eles estavam se banhando bem ali ao ar livre. Os moradores do Império raramente tomam banho, apenas em ocasiões especiais, e além disso, tudo ao redor deles estava em caos. Definitivamente havia algo por trás disso. Ele era o filho mais velho do governante de Riverville, e tinha o direito de saber de tudo. Ele se aproximou de Ian e começou a agitar os punhos, exigindo uma explicação detalhada, e o velho cavaleiro decidiu explicar tudo a ele. O garoto lançou a ele um olhar desaprovador e perguntou por que ele estava falando. Ele não estava perguntando a ele. O cavaleiro ficou um pouco confuso e respondeu. A questão é que ele é um mago, e Bernard ficou um pouco surpreso. Por algum motivo, o cavaleiro sorriu e pensou, ele vai fazer isso, certo? Depois disso, Bernard colocou a mão no peito e apontou o dedo para Ian, dizendo que ele é o herdeiro da família Carr, e ordenou que ele saísse imediatamente do banho e mostrasse o devido respeito. Neste mundo, a nobreza tem uma tradição cultural conhecida como provocação de magos. Isso é um teste de paciência. Um mago que suporta provocações é visto como fraco, e quem responde com raiva é considerado poderoso. MC entendeu o que o garoto ia fazer e afirmou que se recusa. Bernard ficou completamente confuso e então exclamou com raiva. Ele disse que se recusa? Ele acha que pessoas como ele podem ir contra ele? Ian perguntou em resposta, por que ele deveria fazer tudo o que ele manda? Bernard se virou para o Sir Hanson, ordenando que tirasse aquele falso mago de lá. O cavaleiro o agarrou pelos braços, tentando afastá-lo do caldeirão e acalmá-lo, e MC ficou até impressionado com sua atuação. Ele decidiu entrar na brincadeira e se levantou abruptamente perguntando com descontentamento. Ele o chamou de falso mago? Sua magia se manifestou, assustando o garoto, e então Ian levantou a mão, ordenando que o vento se levantasse. Todos os objetos ao redor começaram a voar. Bernard se desculpou e pediu que ele parasse. Agora ele entendia a extensão de seu poder. Imediatamente depois, o vento se acalmou e MC se espreguiçou com um sorriso pensando, será que isso é suficiente para ele parar de me incomodar? Mas o garoto estava tão assustado que se deitou no chão, agitando os braços e as pernas, chorando alto, e Ian xingou. O Barão Kars realmente ia executá-lo?
No dia seguinte, ele foi convidado para o palácio do barão. Ao chegar, agradeceu por aceitar seu convite. Ouviu que seu filho havia lhe causado muitos problemas ontem, então ele realmente queria se desculpar. MC respondeu que estava tudo bem. Na verdade, ele deveria se desculpar por ter ido longe demais. O barão disse que, a propósito, ouviu que ele tinha uma companheira com ele. Ele veio sozinho. Ele disse que ela tinha compromissos, então ficou na estalagem e achou que não havia necessidade de expor seu rosto mais uma vez, então a deixou com os cavaleiros. O barão Cars perguntou o nome de seu professor, e quando ele disse o nome dela, ficou surpreso e disse que ouviu falar da estrela em ascensão do Alde. Ela foi para o sul, ele confirmou. Lá há uma academia de magia, e o barão perguntou surpreso. Então ele não estava indo para o Principado de Palgar ou Roxlan. Perguntou por que tal pergunta, e ele disse que houve bastante agitação lá ultimamente. Parece que o Principado de Palgar está de olho em Roxlan. Ian percebeu imediatamente que isso era um presságio de guerra, e o barão perguntou se ele também estava indo para o sul. Ele respondeu que estava indo para o leste em busca de um segredo, e o barão Cars declarou que gostaria de lhe apresentar um presente. Depois disso, os servos trouxeram um enorme baú e o colocaram na mesa em frente a Ian. Ele perguntou o que era, e o barão disse para simplesmente abrir. Ele levantou a tampa, se perguntando o que havia dentro, e quando viu um bastão lá dentro, ficou surpreso. O barão disse que esse bastão pertenceu a um renomado aeromante. Dizem que seu nome é Windstep. MC sussurrou o nome do bastão surpreso e então o pegou, e o barão disse que combinava perfeitamente com ele. Mas Ian não estava particularmente encantado. Parecia um bastão comum. Ele até sentiu que havia recebido adereços para um cosplay de mago, mas ainda gostava de receber presentes. Ele sorriu levemente, e o barão disse para considerar como um sinal de gratidão por perdoar seu filho. Esperava que ele gostasse do cajado. Ele confirmou e agradeceu pelo presente, depois voltou para a pousada. Ao entrar no quarto, ouviu imediatamente a exclamação de Lucy e correu até ela, pensando que algo havia acontecido. Ela declarou que algo terrível aconteceu, segurou sua mão com preocupação e acrescentou que precisava de sua ajuda. E o velho cavaleiro disse que, esta manhã, um caçador pegou o pássaro e ia comê-lo, mas a irmã o impediu. Ela disse encantada que seu nome é Ian Aletis Raven e este bebê é um corvo. Bem, não é um destino? MC ficou sem palavras. Ele já achava que algo ruim tinha acontecido. Ela novamente chamou isso de destino com alegria, e então ele se virou para o caçador e, com uma expressão séria, pediu desculpas por causar tantos problemas. Eles poderiam comê-lo. Ela o chamou indignada, e ele lembrou que era o mago ali, não ela. Que tipo de besteira ela estava falando? Ela estalou a língua em desagrado, e os caçadores agradeceram e o convidaram para jantar com o corvo. De repente, o corvo chamou Ian e pediu sua ajuda. Os dois já tinham tirado o pássaro da gaiola, e MC correu até eles pedindo que esperassem. Ele perguntou ao corvo o que era, e ele começou a chorar pedindo sua ajuda. Ian ordenou que o corvo respondesse, mas o pássaro parecia não entender. Parece que Moronius não está funcionando. Provavelmente, falta mistério. O corvo continuou a gritar e implorar por misericórdia. E MC disse que o salvaria, se ele apenas ficasse quieto por um segundo. Ele continuou gritando de qualquer forma, e MC estava ficando irritado e gritou com ele, ordenando que ficasse em silêncio, e então o salvaria. O corvo ficou em silêncio, sorrindo contente e pensando que esse cara pode não entender palavras, mas tem um excelente senso da situação. O caçador perguntou encantado se ele havia falado com aquele corvo. Ele confirmou. O corvo pediu para ser salvo, então ele ficaria aqui por enquanto. Lucy exclamou orgulhosa. Eu te disse. Ela sabia que esse corvo era algo especial. O velho cavaleiro riu, dizendo que essa jovem, assim como seu irmão, parecia conseguir ver segredos, e então ela limpou o nariz e concordou com ele. Ela nunca estudou, mas tinha talento para magia. Ian achou que ela estava se exibindo novamente. E quando todos saíram, os dois começaram a cuidar do corvo. Ele enfaixou sua asa. Lucy disse que a ferida iria cicatrizar em um momento e então perguntou: o que devemos fazer agora? Vamos devolvê-lo aos caçadores? MC permaneceu em silêncio. Ele sabia com certeza que esses caras apenas o comeriam. O corvo aparentemente entendeu que seu destino estava sendo decidido e sentou-se em sua mão, implorando para que ele não o abandonasse. As pessoas aqui são tão assustadoras. Ele começou a chorar novamente. Ian não conseguiu resistir. Sentiu pena dele e o colocou em seu ombro. Lucy perguntou: isso significa que vamos levá-lo conosco? Ele confirmou, pelo menos até se recuperar, e ela ofereceu entusiasmada dar um nome a ele. Que tal Obsidiana? Ele tem olhos negros lindos. O corvo começou a grasnar, e MC o olhou surpreso. Ele realmente gosta que a Lucy esteja brincando com ele? Não gostou do nome. Era muito longo, e ele sugeriu Oberon. Ela gostou muito, e então ele acariciou a cabeça do seu animal de estimação, dizendo que a partir de agora, seu nome seria Oberon. O corvo imediatamente ficou mais ousado, aparentemente muito satisfeito com seu novo nome, bateu as asas e ordenou que trouxessem presentes e se banhassem nos raios de sua misericórdia. Ela disse que tinha pensado em algo. Talvez eles viajassem com os cavaleiros a partir de agora? Ela achou que seria melhor do que só os dois. Ian pensou sobre isso. Esses cavaleiros parecem bem fortes, então faz sentido, e bandidos não se atreveriam a mexer com eles, mas se não estiverem no mesmo caminho, provavelmente não vai dar certo. O velho cavaleiro ouviu a conversa deles. Ele se aproximou e perguntou o que o incomodava. Não importa quão capaz fosse um mago,
viajar sozinho com uma mulher era bastante perigoso. Portanto, ele quer lhe oferecer um acordo sobre um monstro que apareceu nas terras do Conde Catanate. Eles estão indo caçar o monstro que apareceu em seu domínio. MC ficou um pouco preocupado e perguntou o que ele queria dizer. O velho cavaleiro falava sobre um monstro chamado Manticora. É uma besta mágica notoriamente cruel que se deleita em matar pessoas. MC perguntou se ele realmente queria que ajudassem a caçar a Manticora. O velho balançou a cabeça. Eles não querem arrastá-los para o perigo. Embora, é claro, se ele mesmo oferecer ajuda, não se oporá. Depois de pensar um pouco, Ian se levantou e disse que estava fora, e o velho parou com uma risada. Ele ainda não tinha terminado. Não estavam pedindo para eles caçarem. Na verdade, eles eram uma ordem de cavaleiros estabelecida pela igreja. Mas quando mencionaram ir atrás de uma manticora, os padres no domínio do conde praticamente forçaram um mago a ajudá-los. Ele tinha certeza de que aquele mago estava muito chateado com isso, e por isso queriam pedir a ele que a acalmasse. Ela perceberia as palavras de outro mago de forma diferente das deles. MC achou que era um bom negócio. Tudo o que precisava fazer era acalmar a maga mal-humorada, e uma ordem inteira de cavaleiros os acompanharia. Ele trocou olhares com Lucy e concordou com o acordo. Logo, partiram, e a viagem com os cavaleiros foi surpreendentemente confortável. Todos os membros da Ordem dos Cavaleiros de Santiago eram pessoas dignas, então a viagem transcorreu sem tensão. No entanto, se havia algo a reclamar, era a fé fanática deles. Cada vez que paravam para descansar, os cavaleiros tentavam envolvê-lo no estudo da Bíblia, implorando com olhos suplicantes, mas ele sempre recusava. Claro, a viagem era confortável, mas ele nunca pensou que forçariam sua fé sobre ele de forma tão agressiva. O velho cavaleiro sentou-se ao seu lado e disse: que pena, se ele pudesse ouvir a voz de Deus, poderia até se tornar um clérigo da ordem. Ian se perguntou: se realmente pudesse falar com Deus, ele perguntaria sobre sua janela de status e por que havia renascido neste mundo. Ele se interessou e pediu ao Sir Dietrich para compartilhar a Bíblia com ele. Começaram a estudar juntos. O cavaleiro explicou tudo em detalhes, e ele ouviu atentamente enquanto Lucy já dormia. Em um momento, Dietrich elogiou seu excelente humor, e ele agradeceu pelo elogio. Dietrich olhou para ele, confuso, e perguntou o que ele queria dizer. MC ficou um pouco confuso. Ele acabara de dizer que estava de ótimo humor, mas Dietrich não tinha falado nada. Ele se levantou, segurou a cabeça e perguntou com medo: de quem era a voz que ele ouviu? Ian olhou ao redor, jurando que alguém tinha falado com ele, e então uma ideia lhe ocorreu. Era uma voz inumana, a voz riu e respondeu: quem sabe? MC imediatamente se levantou, assustando ainda mais o pobre cavaleiro, e a voz disse: talvez seja uma criatura que não pode ser chamada de humana. Ian apontou para o céu e perguntou: é Deus falando com ele? A voz respondeu vagamente: provavelmente. MC ficou muito agitado e começou a bombardear Deus com perguntas. O que é essa janela de status? Por que o reencarnaram neste mundo? Deus riu e Ian ordenou que respondesse imediatamente, mas em vez disso, um vento bateu em seu rosto e a voz se calou. MC não podia acreditar que eles simplesmente foram embora e chamou Deus novamente, mas ninguém respondeu. Isso o deixou muito irritado, então ele ordenou que Deus voltasse imediatamente e os cavaleiros começaram a acalmá-lo. Depois disso, ele mergulhou de cabeça nos estudos da Bíblia, só para falar com esse Deus novamente. Como resultado, ele ganhou uma nova habilidade: artes sagradas. Agora ele pode se comunicar com a essência graciosa, nobre, sagrada e bela deste mundo. Até o sistema o elogiou. Essa habilidade se abriu para ele rapidamente. O sistema aconselhou-o a mostrar interesse em Deus, a estudar mais, a entender mais profundamente. Quanto mais interesse ele demonstrar, mais feliz Deus ficará. O gracioso, nobre, sagrado e belo governante deste mundo. Ian fechou o livro com força e deixou uma lágrima cair. E esse é o mesmo Deus que lhe deu essa habilidade? O autor, que se chama Deus, o jogou neste mundo só para olhar de cima e rir? Só de pensar em ser um mero brinquedo nas mãos dos deuses o deixou muito irritado. Ele queria perguntar diretamente, mas seu nível de artes sagradas ainda era muito baixo para uma conversa. Mas ele não tinha escolha. Teria que buscar mais segredos, coletar mais pontos e subir de nível em suas artes sagradas. Alguns dias depois, encontraram bandidos na estrada pela primeira vez. Os cavaleiros lidaram rapidamente com todos eles, sem sofrer uma única perda, e Elder chamou o mago com preocupação, perguntando se ele estava bem. Ele apenas sorriu timidamente e confirmou: claro, ele estava bem. Eles os mataram todos. Elder perguntou se a garota estava ferida, e ela disse que estava bem. E como ele estava? Ele riu e respondeu a ela. Não importava a idade que tivesse, pessoas como elas não poderiam derrotá-lo. MC disse que ouviu que ele costumava ser mercenário, e achou incrível. Ao que Ian respondeu que, embora parecesse assim agora, ele era bastante famoso na juventude. Por isso ele adotou o nome Elder. Tem muitos idiotas que, ao ouvir seu nome verdadeiro, começam uma briga. Então ele é tão famoso que todos conhecem seu nome? Elder se virou para os cavaleiros, declarando triunfante que haviam derrotado um bando de bandidos. A leste está o condado de Catanê, e a oeste está a floresta onde a manticora foi vista. Elder disse a Ian que a floresta onde o mago vive é naquela direção. Ela queria encontrar o tio o mais rápido possível, e ele perguntou preocupado se ela conseguiria sozinha.
Ela sorriu e disse que não era uma criança. Ela acenou para ele e saiu correndo. Ele esperava que tudo ficasse bem com ela. Precisava resolver isso rápido e alcançar Lucy. Elder, perplexo, perguntou para onde sua irmã estava indo sozinha, e ele disse que logo a alcançaria, mas isso não era o importante agora. Certo? Elder colocou o braço sobre o ombro dele e perguntou se estava preparado mentalmente. Ele não entendeu por que precisava se preparar. Ela está brava com a Ordem. Quem sabe o que ela pode fazer com eles? Ele perguntou por que deveriam limpar a bagunça da Ordem. O cavaleiro ficou um pouco nervoso, desviou o olhar e respondeu que era tudo porque a Ordem os pagou. Agora MC não precisava mais se perguntar de onde vinha aquela armadura. Ela definitivamente os perdoaria assim que visse seu rosto. MC estava ansioso. Era sua primeira vez conhecendo um mago, não contando seu professor, é claro. Ele estava curioso para ver como seria. Nesse momento, um aroma terrível encheu a casinha no fundo da floresta, matando todas as criaturas vivas. Há algum tempo, a Ordem veio até ela, pedindo que emprestasse sua magia para que pudessem capturar uma manticora. Eles a ameaçaram dizendo que aquela floresta era domínio da Ordem. Ela franziu a testa e disse que, se queriam sua ajuda, ao menos deixassem que comessem bem o que ela cozinhou. Se, claro, tivessem coragem de não sair correndo ao sentir o cheiro, ela continuou mexendo o ensopado, rindo e antecipando o que aconteceria quando os cavaleiros chegassem. Ela é uma famosa maga das plantas. Ela não só controla plantas, mas também faz terríveis venenos mortais com elas. Ela ficou feliz que puderam vir. Agora deixem eles aproveitar o prato que preparou. Entraram na casa e ela deu a cada um uma tigela do ensopado fedido, que já os fez chorar. Elder disse que ela não deveria ter mostrado seu poder daquela forma, e ela respondeu que apenas serviu um prato raro dos cultivos que cuidou com carinho. Se não fossem seus convidados, poderiam ir embora. Elder a olhou com dúvida. Era um desafio. Os cavaleiros fizeram careta, tentando engolir pelo menos uma colher do ensopado, mas se sentiram enjoados. Monty começou a duvidar de si mesma, achando que exagerou um pouco. Mas ao contrário deles, Ian estava gostando do ensopado. Ele estava simplesmente encantado com a sopa cheia de alho. Manny começou a se preocupar com ele. Ela se aproximou dele para perguntar se estava tudo bem, e ele respondeu entusiasticamente que estava simplesmente incrivelmente delicioso. Ela ficou chocada. Isso não podia estar certo. Ele continuou comendo o ensopado com prazer e disse que o alho era simplesmente fantástico. Para provar seu ponto, ele pegou um pouco de alho com a colher e enfiou tudo na boca, deixando todos sem palavras. Monty imediatamente correu até ele e pediu para parar. Ela era uma maga das plantas há 40 anos, mas nunca tinha conhecido alguém tão excêntrico quanto ele. Ele a encarou confuso, sem entender o que estava acontecendo, e ela perguntou qual era seu nome. Quando ouviu o nome Elides, ela apontou para ele surpresa e perguntou se ele era o aprendiz de Elides. Logo ficou completamente escuro. Ela preparou novos pratos e arrumou a mesa, pedindo desculpas pela recepção. MC não estava empolgado com a carne suculenta. O ensopado de frango era melhor. Manny perguntou se eles estavam caçando uma manticora. Não seria fácil. O Conde Catanati havia enviado muitos caçadores para capturar esse monstro, mas a besta havia matado todos. O velho cavaleiro declarou que estava pronto para isso, e ela perguntou se ele já havia capturado uma manticora. Ele respondeu que tinha feito isso algumas vezes na juventude. Então ela perguntou a Ian, e ele? Como Eledes o ensinou, ele já deve ser um mago experiente. Certo? Por que ele não deveria ajudar os cavaleiros com seu conhecimento? MC lembrou-se de como seu professor uma vez lhe disse sobre o dever de um mago. Há momentos em que um mago deve ajudar as pessoas, mesmo que não queira, e esses momentos não devem ser levados de ânimo leve. Claro, ele não precisava caçar a manticora, mas se recusasse, rumores ruins poderiam se espalhar pelo Círculo Mágico. O Círculo Mágico é uma organização criada por magos sob os auspícios da Academia Mágica para supervisionar o uso adequado das artes arcanas. Se isso acontecesse, ele não conseguiria olhar nos olhos de seu mentor e talvez não pudesse pedir ajuda a outros magos. Ele olhou para os cavaleiros que sorriam e aguardavam sua resposta. Percebeu que não tinha escolha e decidiu ir com eles. No dia seguinte, partiram para a floresta. Uma atmosfera tensa pairava. Ele estava preocupado com Lucy. Ela provavelmente estava esperando por ele. Oberon, que ele havia enviado para reconhecimento, voltou tendo finalmente encontrado a manticora. Percebendo o cal do corvo, Elder perguntou a Ian o que havia de errado, e ele respondeu que o corvo tinha encontrado a manticora e que precisavam seguir em frente. O velho cavaleiro ficou surpreso com sua incrível habilidade, e MC pensou que, enquanto estava em seu ombro, o acostumara a falar como humano. Andaram por alguns minutos, e o velho cavaleiro sentiu uma sede incrível de sangue. Ian perguntou se a manticora também era um monstro. Talvez ele pudesse convencê-la. Elder duvidou. E Monty disse confiante que manticoras definitivamente não eram pessoas com quem se podia negociar. MC perguntou o que ela sabia sobre invocação, e então ela exclamou indignada que na verdade sabia o que era magia. Se ele realmente a convencesse, ela contaria tudo a Iletes. Ele não entendeu. Ela só contaria ao mentor dele em vez de elogiá-lo, como se isso fosse algo ruim. Dietri chamou animadamente o líder e apontou para o denso matagal escuro onde estava a mantícora. A criatura os olhava fixamente.
Elder ordenou aos magos que não se afastassem dela. Após isso, Dietrich o chamou e disse que já haviam coberto todas as suas armas com veneno. Assim que o velho cavaleiro deu a ordem, eles dispararam na escuridão. Ian continuou esperando sem fazer nada. As flechas colidiram com a manticora, e ele espiou na escuridão e viu como se quebravam. Ele imediatamente informou isso a Elder, que ficou muito desapontado, e Dietrich perguntou o que deveriam fazer agora. Eles precisavam atacá-la novamente. Risadas ecoaram. A manticora emergiu da escuridão, e MC sentiu um frio na espinha. Os cavaleiros correram em direção às flechas, e Ian pensou que a manticora estava bem na frente deles. Não havia tempo para aplicar veneno novamente. Percebendo que não tinha escolha, ele fechou a mão em um punho e então chamou alto a manticora, avançando. A velha suspirou. Esse cara realmente decidiu fazer isso. A manticora sorriu satisfeita e disse: apenas pense. Ele conversou com essa. Ele é uma pessoa incomum. MC estava um pouco nervoso. Ele se recompôs e disse que estava feliz que ela o entendesse. Assim que disse seu nome, a manticora ordenou que ele saísse dali. A besta riu e o chamou de idiota, xingando de tudo, e ele perguntou perplexo: que diabos é isso? A manticora sorriu e disse que isso é melhor. Pare de fingir. Se você quer algo, então deixe-o dizer diretamente. Ian respondeu diretamente: eles querem o couro cabeludo deste. A manticora riu alto e disse que ele é honesto. Ela gosta dele. Então por que ele não se junta a ela e despedaça essas pessoas? MC ficou chocado com tal oferta, e a besta disse que saboreia a carne deles, e ele terá todas as riquezas e mulheres que desejar. Quando ele, a viúva, estiver satisfeito com eles, ela os matará. Imaginando isso, a manticora lambeu os lábios e riu, após o que Ian cuspiu aos seus pés e disse que era tão nojento que ele não conseguia nem ouvi-la. Ele mostrou o dedo do meio para a besta, insultando-a de várias maneiras, o que surpreendeu os cavaleiros, para dizer o mínimo. A mantícora disse que isso era ainda melhor, e pulou sobre ele, exclamando que era exatamente por isso que merecia ser morta. Manny imediatamente estendeu a mão e ordenou que as plantas crescessem, e então pisou o pé, fazendo enormes caules surgirem do chão em direção à manticora. Eles se formaram como uma parede, protegendo-a, Ian e Elder da manticora e dos cavaleiros presos. Elder imediatamente chamou a velha, perguntando o que ela tinha feito, e ela perguntou com descontentamento: o quê? Ele é cego? Ela absorveu a manticora. Ele gritou. Ela absorveu junto com os cavaleiros que estavam por perto? Ela não queria admitir seu erro e ficou irritada, dizendo que não eram crianças, então eles pensariam em algo. O mais importante agora era matar a manticora. Gritos eram ouvidos atrás da parede de plantas. Elder ficou muito preocupado e correu imediatamente para seus cavaleiros, e os magos correram atrás dele. Finalmente, eles correram ao redor da parede. Felizmente, todos os cavaleiros estavam bem, exceto Dietrich. Ele estava muito ferido, mas já tinham conseguido prestar os primeiros socorros. Ao ver o líder, Dietrich estremeceu de dor e se desculpou. Ele havia perdido a manticora, mas não se importava com isso agora. Ele o levantou e o abraçou apertado. MC estava inquieto por causa de sua visão. Todos se esforçaram ao máximo. Ele nunca teria pensado que veria alguém morrer, e que seria Dietrich. Agora ele realmente percebeu que este mundo, onde monstros e guerras são comuns, a morte, que ele só conhecia pelos livros, agora se tornara uma realidade para ele. Ele caminhou confiante em direção a Dietrich, pegou sua mão e disse que, quando o ensinou pela Bíblia, disse que se você acreditar de todo o coração e orar, os céus se abrirão. Dietrich derramou uma lágrima e confirmou isso com um sorriso amargo, e então Ian o convidou para orar com ele. Uma luz brilhante começou a emanar de sua mão. Ele se virou para os céus e perguntou: eles estão assistindo? Seu seguidor mais devoto está morrendo. Eles não farão nada? Uma voz respondeu que seus céus estavam bem aqui. Se era isso que ele queria, eles tentariam. Depois disso, um clarão iluminou toda a clareira. Suas mãos brilharam com luz divina. Enquanto isso, Dietrich se encontrou no céu. A deusa disse para ele acordar. Ela estendeu a mão para ele, e ele a encarou surpreso, sem acreditar nos próprios olhos. Ela disse que estava tão feliz em vê-lo, e ele imediatamente se curvou para ela e pensou: então este é o céu? Suas mãos tremiam ao perceber que ele havia morrido afinal, mas a deusa disse que ele ainda tinha coisas a fazer. Ele a olhou com uma expressão preocupada, e ela colocou a mão em sua cabeça e disse para ele cumprir sua vontade de ajudar os fracos e conceder-lhes felicidade, e deixá-lo ajudar seu apóstolo, Ian. Imediatamente depois disso, os olhos de Dietrich se abriram de repente. Ele viu seus companheiros preocupados acima dele e se levantou lentamente, perguntando confuso onde estava. MC se aproximou dele com um sorriso e perguntou como era voltar do outro mundo. Ao vê-lo, o cavaleiro correu até ele em lágrimas e segurou sua mão, dizendo que ele o salvou porque aquele grande ser lhe disse para fazer isso. Ele não sabia o que dizer, e sorriu timidamente. Ele conseguiu usar artes sagradas porque a deusa lhe emprestou seu poder, então não estava tão errado. Ele perguntou como sabia disso. A deusa realmente disse que ele deveria salvá-lo, pois ainda tinha muito a fazer. O homem lembrou que a deusa disse a mesma coisa, e isso o deixou ainda mais feliz. Ele imediatamente se curvou diante do grande apóstolo, que ergueu a cabeça com orgulho e soltou uma risadinha. E o cavaleiro disse que Ian, claro, o salvou com magia, mas chamá-lo de apóstolo é um pouco demais. Talvez ele apenas imaginou. Eles precisam observar por enquanto.
Tudo terminou bem. Manny notou que estavam muito alegres para quem quase morreu, e o Elder concordou. Ele sugeriu que fossem atrás da Manticora novamente, ao que todos concordaram entusiasticamente. O espírito de luta deles aumentou significativamente. MC decidiu enviar Oberon para reconhecimento, e o Elder perguntou se ele ficaria bem. Ele poderia se meter em problemas. O corvo decolou, e ele respondeu que tudo ficaria bem. Depois, lembrou como o monstro lambeu os lábios e disse que o corvo não era fraco. Eles precisam ensinar uma lição a essa besta. Enquanto isso, a Manticora já havia chegado à cidade, destruindo tudo à vista e caçando pessoas. Eles começaram a correr em pânico. Entre eles estava um jovem e seu pai. O velho tropeçou. Seu filho imediatamente se virou para ele, horrorizado. A Manticora estava muito perto e já mirava seu pai. Sem escolha, ele pegou uma forquilha e correu para defendê-lo, ordenando ao monstro que saísse daquela cidade. Mesmo tremendo de medo, ele enfrentou a enorme besta. A Manticora riu e perguntou se aquele homem era seu pai. Certo? O garoto ficou surpreso que o monstro pudesse falar a língua humana, e a Manticora lhe fez uma proposta: deixá-lo matar seu pai e trazê-lo até ela. Se ele fizesse isso, pouparia os outros. Claro, o garoto não concordou. Ele não estava pronto para sacrificar seu pai, e a Manticora disse que então não havia nada a ser feito. Ele vai morrer agora. A besta levantou a pata sobre eles, e pai e filho se abraçaram, pensando que estavam prestes a morrer. E naquele momento, uma flecha assobiou em direção à Manticora e a atingiu bem no olho. O Elder e seus companheiros conseguiram chegar à cidade antes do desastre. O velho cavaleiro brandiu sua espada, afastando a pata da fera formidável, e então ordenou aos cavaleiros sagrados de Santiago que iniciassem a batalha. Todos correram para o ataque, e os moradores fugiram. A Manticora, enfurecida, os chamou de insetos patéticos. Eles realmente desejam tanto a morte? MC chamou a besta de tola, dizendo que isso era apenas uma resistência fútil. A Manticora ordenou com raiva que ele se calasse, e ele zombou, perguntando se isso era o latido de um cachorro derrotado. Ele só late, mas não pode morder. Isso provocou a Manticora, que correu em sua direção furiosa, sem perceber que era uma armadilha. Manny saiu de trás de Ian. Ela ordenou que as plantas crescessem e caules emergiram do chão, envolvendo as patas da besta. O Elder sinalizou para os cavaleiros. Eles jogaram odres de combustível na Manticora, que gritou que eram truques patéticos. Manny chamou Ian, dizendo que era a vez dele, e estalou os dedos, convocando fogo. Um brilho intenso refletiu nos olhos da besta, e o fogo atingiu a Manticora, queimando ainda mais por causa do combustível. Sentindo o calor insuportável, a besta gritou alto e MC observou o monstro sofrer com um rosto impassível, como deveria. Após derrotar a besta, os moradores vieram agradecê-los. Enquanto os cavaleiros desfrutavam da atenção, Ian ficou de lado, sentindo-se desconfortável. Oberon percebeu que estava sendo ignorado, o que o deixou ainda mais irritado. Eles devem ter medo dele. Afinal, ele transformou a Manticora em uma bola de fogo, mas nem todos o evitavam. O cara e seu pai se aproximaram, agradecendo por salvá-los, e ele respondeu de forma awkward que era seu dever. Ele não fez isso por gratidão. O ancião se aproximou e inclinou a cabeça, dizendo que ele era magnífico, que conseguiram derrotar a Manticora graças a ele. Essa atenção o deixou inquieto, e ele começou a negar os elogios, dizendo que fez tudo como Manny disse, então pediu para levantar a cabeça. O velho cavaleiro olhou para ele com um sorriso. Como era raro encontrar um homem tão modesto com habilidades tão incríveis, ele certamente encantaria toda a nobreza. Talvez ele se tornasse alguém realmente grande. 3 cavaleiros correram até eles e perguntaram se eram os que capturaram a Manticora. O ancião imediatamente ficou cauteloso e confirmou, perguntando quem eram, e eles se desculparam por não se apresentarem antes. Eram cavaleiros do castelo. Se não fosse muito incômodo, poderiam ir com eles? O conde Catanaut pediu para ser convidado ao castelo. O conde os recebeu muito bem, preparou uma grande mesa em sua honra e agradeceu por se livrarem do monstro. O ancião respondeu que foi uma mera bagatela, e disse: "Que pena. Se houvesse cavaleiros como eles neste castelo, não teriam problemas." Ele se virou para Monte com um sorriso e disse que agora eram aliados, então não a incomodaria mais, que ela tivesse certeza disso. Ela sorriu satisfeita, e era a vez de Ian. O conde sorriu misteriosamente, dizendo que ouviu sobre ele por sua sobrinha, mas não prestou atenção, pois estava devorando sua comida feliz. Oberon disse a ele que aquele cara estava falando com ele, e então MC olhou para o conde, se perguntando o que estava acontecendo. Ele estava simplesmente chocado com suas maneiras, mas rapidamente se corrigiu e pediu desculpas. A comida estava tão deliciosa que ele não o ouviu. O conde sorriu awkwardly e chamou um servo, dizendo que ouviu que ele cuidou de sua sobrinha. O servo trouxe uma caixa para Ian, cujo conteúdo brilhava intensamente. Era um pergaminho mágico dourado. Assim que você o rasgar ao meio, o pergaminho mágico ativa seu efeito. MC ficou encantado. Cada linha aqui é da mais alta qualidade. O conde perguntou se ele gostou. Ele preparou especialmente para ele. Ele agradeceu pelo presente tão valioso, e o homem riu. Ele devolveu Lucy são e salvo, então não foi nada. Depois disso, estalou os dedos. As portas se abriram, e Lucy entrou na sala de jantar, cujo chapéu parecia estranho para Ian. Ele mal conteve o riso e pensou: que tipo de visual é esse? E de onde eles conseguiram aquele chapéu? Lucy se sentou ao lado do tio, limpou a garganta e disse a Ian que não se viam há muito tempo.
Ele estava bem? Ele respondeu que estava tudo certo, e Elder perguntou com um sorriso maroto. Então ela não é irmã dele? Talvez ela seja amante dele? Ele imediatamente negou, e o conde lhe fez uma proposta. Ele vai vingar a sobrinha. Ele vai emprestar seu poder? Agora a MC entendeu por que ele deu um presente assim. Bem, ele não precisaria arriscar a vida no campo de batalha, só precisaria dar apoio mágico no momento certo, como com aquela manticora. Se tudo desse certo, poderia receber o dobro da recompensa do conde e da Lucy. Ele respondeu que se precisasse da ajuda de um humilde mago como ele, então, bem, ajudaria. 3 dias depois, os cavaleiros já estavam se preparando para partir. Ian e Lucy saíram para se despedir. Ela disse que o tio lamentava muito não poder se despedir por causa dos preparativos para a campanha. Quando voltassem às terras Tarian, ficariam muito felizes em vê-los. Os anciãos disseram que definitivamente se encontrariam novamente, e MC pensou que o número de cavaleiros havia diminuído bastante depois que o conde Catanat levou alguns com ele. O velho cavaleiro agradeceu por tudo. Quando tivesse tempo, deveria visitar a ilha de Trinharo. Ele o apresentaria aos segredos que poderiam interessá-lo. Ian perguntou que tipo de ilha era, e ele respondeu que estava flutuando no mar de corais. Se dissesse que veio de Salvador, todos ficariam felizes em vê-lo. Ele perguntou, então esse é seu verdadeiro nome? Finalmente, Elder decidiu revelar sua identidade. Seu nome era Salvador Orcus. Ao ouvir esse nome, Lucy ficou muito surpresa e exclamou encantada que isso não podia ser verdade. Ele era o mesmo Salvador dos Lobos Brancos? Ele sorriu e disse que ela não deveria lembrar o nome do velho também. E MC perguntou, que tipo de lobos brancos são esses? Lucy ficou muito surpresa por ele não saber. A companhia mercenária dos Lobos Brancos se reportava diretamente ao ex-imperador. O líder daquele grupo recebeu o título honorário de Mestre da Espada pelo imperador da época. Então esse homem diante deles era um mestre da espada. Salvador sorriu timidamente, mas Ian não se importou. Lucy estava profundamente indignada com sua reação. Ele era uma lenda viva, afinal. Ele ainda não admirava isso, e o velho riu, observando que era típico dele. Lucy estava simplesmente chocada por ele ser tão indiferente a essa notícia incrível, e o velho riu chamando isso de uma bagatela. E agora era hora de pegar a estrada. Manny pediu a Ian para cumprimentar Eletis. Os cavaleiros agradeceram pela ajuda, e Dietrich, emocionado, apertou sua mão e esperava que se encontrassem novamente. MC estremeceu como se estivesse se despedindo para a guerra. Salvador apertou sua mão ao se despedir, e disse que, quando tudo se acalmasse, iria às ruínas de Trinharo, e o velho observou com um sorriso que se veriam novamente. Até lá, ele deveria se cuidar. O tempo passou. O conde reuniu todos os mercenários e cavaleiros e subiu ao palanque para fazer um discurso. Lembrou-se de como sua sobrinha correu até ele, chorando, pedindo para punir quem matou sua mãe. Grame, ele matou a irmã e depois tentou forçar Lucy a se casar. Porém, essa situação não é tão ruim para ele. Se usá-la como cobertura para ganhar um espaço nessas terras, casando-a com um de seus vassalos, o baronato de Tarion ficará sob seu controle. Quando tudo isso acabar, ele vai conversar com Lucy. Ele socou o ar e declarou que, segundo as leis dessa terra, traria esse vingador odiado, Grame, à justiça. Os cavaleiros levantaram suas espadas, elogiando o conde. Ele anunciou que estavam partindo para uma campanha, e eles gritaram solenemente em resposta. O tempo passou. À noite, montaram um acampamento, e MC jogou colheres na água fervente. A garota perguntou o que ele estava fazendo, e ele respondeu que estava fervendo colheres. Lucy perguntou por que ele estava fazendo isso. Eles iam comer as colheres? Ela imaginou os cavaleiros saboreando esse prato em comum. Depois disso, os cavaleiros próximos começaram a sussurrar sobre o mago fazendo sopa de colheres. Ele os chamou de idiotas, irritado. Ele estava esterilizando-as. Lucy perguntou o que era, mas ele estava com preguiça de explicar, e simplesmente disse que era algum tipo de sacramento. Ela ainda não entenderia nada, mesmo que ele explicasse. Os cavaleiros ficaram encantados ao ouvir a palavra sacramento e se aproximaram dele com pedaços de carne, pedindo para ferver isso também. Ele os olhou com fúria. Isso não era sopa. Depois de terminarem a refeição, Lucy disse que estava pensando em algo e ficou em silêncio. Ian perguntou indiferentemente no que ela estava pensando, e ela respondeu sobre a recompensa dele, claro. Queria dar-lhe ouro, mas ele já tinha mais do que suficiente. Ele ficou indignado, não se importaria em ganhar mais, e ela disse que pensou no que mais poderia agradá-lo. Existe uma espada mágica, uma Aurocel. É um presente de uma fada para o primeiro barão, Tarion. O barão se apaixonou pela fada, e com essa espada em mãos, ele se tornou o salvador do reino das fadas. Pelo menos, é o que diz a lenda. Ela ficou encantada, e MC se perguntou que tipo de romance de fantasia era esse. Perguntou se eles tinham uma espada mágica tão incrível, porque ainda eram apenas barões. Ela ficou sem jeito, sem saber o que responder, e se justificou dizendo que essa história tinha 400 anos. Além disso, a Noricil estava enterrado na tumba do primeiro barão. Ela sorriu e acrescentou que, para obtê-la, teriam que desenterrar o túmulo. A ideia disso o deixou com um arrepio. O primeiro barão selou a espada em sua própria tumba, e seu descendente simplesmente iria desenterrá-la. Era realmente assustador. Ele perguntou se estavam tratando as tumbas de seus ancestrais como cápsulas do tempo. Ela não entendeu o que ele estava falando, e ele apontou que era uma espada mágica, afinal. Soava como algo valioso. Não seria melhor para ela usá-la para sua própria família?
Seria muito melhor assim do que ser usada por alguém que só queria seu título. Ela bufou ofendida e disse que ainda não tinha devolvido nada, mas graças a ele, finalmente tem uma chance de se defender. Ela é muito grata a ele por tudo. Ele merece algo igualmente valioso em troca, por isso ela quer dar a ele seu precioso legado. Depois de falar isso envergonhada, ela saiu correndo e o chamou de tolo, e ele coçou a cabeça confuso, percebendo que tinha ido longe demais. Depois disso, um cavaleiro se aproximou dele dizendo que o conde tinha um favor a pedir. Enquanto isso, em uma vila próxima, um cara com um garfo estava espantando mercenários de suas galinhas. Ele os chamou de ladrões, e um dos mercenários notou que essas eram suas palavras. Deixe que ele dê 3 galinhas a eles, e eles o deixarão ir em paz. Eles ainda têm que ir para a batalha, e não se pode lutar de estômago vazio. O cara não sabia o que dizer, e de repente um corvo apareceu de lado. Eles imediatamente se viraram, e o mercenário, apontando para um pássaro em um galho, perguntou se não parecia o corvo que o mago tem. Seu amigo confirmou isso, e o corvo bateu as asas chamando seu dono. Os mercenários ficaram muito surpresos ao ver que o corvo estava falando, então Ian apareceu atrás deles e os chamou, fazendo-os estremecer. Percebendo que tinham sido pegos fazendo algo não muito bonito, eles se viraram lentamente para ele, e ele perguntou descontentemente o que estavam fazendo. Há algum tempo, quando ele foi à tenda do conde, disse que tinha um favor a pedir. Ele limpou a garganta, e MC pensou que parecia difícil para ele dizer isso. Qual é esse favor? O conde disse que queria que ele impedisse os mercenários de saquear a cidade, e perguntou se os cavaleiros não seriam melhores para isso. O homem olhou para baixo e respondeu que os cavaleiros muitas vezes ficavam em silêncio para preservar sua honra. Ele fechou os olhos para o que aconteceu com os bandidos, mas isso era território vizinho. Se ele concordasse em ajudar, forçaria seus homens a manter a compostura, e é por isso que Ian estava aqui agora. Seu corvo em seu ombro grasnou ameaçadoramente, e ele encarou os mercenários, fazendo-os se aglomerarem de medo. Ele perguntou como podiam roubar casas assim. O corvo gritou que era hora de punição, e seu mestre ameaçou matá-los como um aviso para os outros. Eles caíram de joelhos e imploraram por misericórdia. Eles aprenderam a lição. Depois que pegaram aqueles mercenários, os outros ficaram tão assustados que pararam imediatamente. Eles não conseguiam nem dormir uma noite por medo de encontrar seu corvo. O conde e Lucy ficaram encantados ao ouvir a notícia. No entanto, algo inesperado aconteceu. Sir Decade veio ao conde com más notícias. O exército deles na verdade não representava ameaça. MC perguntou, não é assim considerando que eram mais de 400? Isso porque o exército deles era inofensivo. Se o exército tivesse saqueado este território, o povo teria implorado a Grami para parar a invasão, já que agora ele tinha o título de Tarion. Mas como estavam avançando tão pacificamente, Grami teve tempo suficiente para reunir suas forças. Além disso, com seu exército incapaz de agir, a moral despencou. Os eventos tomaram um rumo bastante estranho. Decade se aproximou do conde perguntando se ele permitiria que saqueassem cidades, e ele hesitou por um momento antes de perguntar a opinião do mago. Lucy olhou para ele com esperança, e ele pensou por um momento antes de responder que não era totalmente impossível. Eles imediatamente se alegraram, pedindo que ele contasse rapidamente o plano, mas os mercenários olharam para ele estranhamente, achando que ele estava excessivamente confiante. Algum tempo depois, em algum lugar no território de Tarion, era de manhã cedo, e o homem estava dormindo tranquilamente em sua casa, mas foi perturbado pelo grasnar constante. Não conseguindo suportar, ele saiu de casa para espantar o pássaro bobo e imediatamente esbarrou em Ian, fazendo-o gritar de medo. Ele perguntou animado quem eram, e MC, apontando para um campo de trigo, perguntou se ele era o dono. O homem, apavorado, perguntou novamente quem eram, e um dos cavaleiros respondeu com desdém. Este é o Lord Ian Eledis Raven, aprendiz da grande feiticeira Eledis. Percebendo com quem falava, ele imediatamente caiu aos pés dele e implorou perdão. Não fazia ideia de que uma celebridade estava diante dele. MC lhe lançou um olhar arrogante e estalou a língua, dizendo que o trigo ali já estava condenado. O homem olhou para ele confuso, perguntando o que queria dizer com isso. Ele bateu o cajado no chão com raiva, exclamando, "Você não sente? Uma energia maligna permeava esses campos." A alma do primeiro barão Tarion, cuja terra havia sido roubada, estava furiosa. O homem ficou horrorizado. Ele começou a chorar e perguntou o que deveriam fazer, e MC agitou seu cajado, ordenando que ele ficasse em silêncio. Ele fechou os olhos como se tentasse entender as palavras sussurradas em seu ouvido, e então, de repente, os abriu e levantou a mão, exclamando que os céus dizem que se Lucetarian assumir o lugar da baronesa, a maldição será levantada. Ele de repente pulou, sentindo uma energia maligna em outro lugar, e o homem o observou em choque. Não poderia imaginar que suas terras estavam perecendo por causa desse usurpador. Pouco tempo depois, devido a rumores de que o MC havia se dissolvido, o povo de Tarion começou a desconfiar do usurpador, Grami. Para evitar o desastre iminente, exigiram que Lucy assumisse o trono. Isso elevou a moral do exército do conde, que marchou em direção ao local do usurpador. No entanto, nem todos em suas fileiras estavam felizes com isso. Um dia, os descontentes foram até o conde e declararam sua recusa em participar de uma batalha desonrosa. Ian andou dizendo a todos que a cidade estava amaldiçoada. Esse homem estava literalmente trazendo uma maldição sobre eles. Se continuassem a se associar a tal mago, sua honra seria pisoteada. Tocando a cabeça com cautela, MC explicou que essa maldição era apenas uma mentira.
Como poderiam acreditar em rumores que ele mesmo havia espalhado? Um deles disse que as palavras do mago não podiam ser confiáveis, e seu camarada concordou. Ele claramente estava tentando enganá-los. Ian franziu a testa e pensou. Então, como não podiam saber se ele os estava enganando ou não, decidiram simplesmente declarar tudo o que ele disse uma mentira. Cansado, cobriu o rosto com a mão e suspirou fundo, mas ainda assim os cavaleiros eram a principal força nessa guerra. O próprio conde sabia disso. Está escrito em seu rosto, sem seus cavaleiros ele não poderá lutar. Então, no final, ele não tem escolha a não ser ouvi-los. Se for assim, havia algum sentido em ele ficar aqui? Ele disse ao conde para não se preocupar, dirigiu-se à saída da tenda e continuou. Como sua presença era tão desagradável, ele sairia com prazer. No entanto, depois disso, não deveriam esperar sua ajuda, acontecesse o que acontecesse. Ele saiu da tenda. Lucy saiu correndo atrás dele e pediu que esperasse. Ela estava tão arrependida, os cavaleiros o trataram tão rudemente sem motivo, seu tio estava tão confuso que não conseguia dizer uma palavra. O jeito que ela tentou acalmá-lo fez com que ele sorrisse. Era estranho, mas ele se sentiu um pouco melhor, provavelmente porque ela se desculpou tão sinceramente. Ele disse a ela que estava tudo bem. Ele não estava bravo, sair do campo de batalha é um crime, certo? Além disso, não se encontra segredos entre os mortos. Ela deixou uma lágrima. Lamentava que assim ele perderia a chance de se destacar, e ele apenas sorriu. Ele a afagou e perguntou, de que adiantaria se destacar? A espada que ela prometeu seria suficiente. Ela ficou muito feliz que ele finalmente aceitou isso como recompensa e prometeu que conseguiria a espada mágica. E se isso não fosse suficiente, ele poderia se casar com ela e ficar com todas as terras. Ele se afastou dizendo que a espada era suficiente, e ela, encantada, disse que daria tudo a ele. Então, que ele apenas se casasse com ela, mas ele recusou novamente. Alguns dias depois, os dois exércitos finalmente se encontraram. Graham contou cerca de 400 oponentes, e seu camarada perguntou sorrindo. Ele não estava com medo, estava? Ele sorriu e respondeu. Ele, Graham, com medo? Ele franziu a testa. Ele estava muito bravo que Lucy tivesse ousado se juntar ao conde, mas tudo era inútil. Se ele vencesse essa batalha, ela seria dele. Além disso, eles tinham o Cavaleiro Negro do Leste ao seu lado, então a vitória estava ao alcance. Um de seus subordinados correu até ele e informou que o exército inimigo estava avançando. Então ele sacou sua espada e exclamou que não se importava se eram 400 ou 4.000. Ele cortaria qualquer um que ousasse levantar uma espada contra ele. Ele apontou para o exército inimigo e ordenou que atacassem. A enorme cavalaria avançou, as espadas se chocaram. Enquanto isso, o conde e sua comitiva esperavam nas proximidades. O cavaleiro disse a Ian que eles tinham a vantagem, e ele pensou com um sorriso. A superioridade numérica é enorme, então a esse ritmo, eles vencerão. Mas então ele notou algo estranho. O cavaleiro de armadura negra lidava facilmente com seus guerreiros. Entendendo o que ele estava pensando, o homem disse que era o Cavaleiro Negro do Império Oriental. Este lugar é famoso por seus longos invernos, e aquela armadura negra não pode haver erro. MC franziu a testa e se perguntou o que ele estava fazendo ali. Enquanto isso, o Cavaleiro Negro lidava magistralmente com todos em seu caminho e rompeu as linhas, o que deixou Ian nervoso. Ele é incrivelmente rápido. Ele simplesmente os corta, fazendo o exército recuar. Se isso continuar, eles estarão em sérios apuros. Ele se virou para Decade e perguntou o que aconteceria se seu centro fosse penetrado. Ele respondeu que nesse caso, seriam os próximos. Suas palavras deixaram todos nervosos, e ele acrescentou que se o centro recuasse, ele não perseguiria os fugitivos, mas iria direto ao conde. O conde Catnot imediatamente se levantou de seu assento, chamando-os de tolos inúteis, e ordenou ao senhor Decade que fosse para a linha de frente e derrotasse esse cavaleiro negro. MC imediatamente ficou preocupado. Por que ele? Ele foi o único que o tratou como um ser humano, um cavaleiro tão nobre. Se ele saísse para o campo de batalha agora, nunca mais retornaria. Ele pediu ao conde para não se apressar. Tinha que haver outra saída, mas o cavaleiro decidiu seguir as ordens. Ian estava indignado e perguntou o que ele ia fazer. Ele respondeu que cumpriria a ordem de seu senhor e deteria o inimigo. MC ficou espantado. Como ele iria parar esse cavaleiro negro? Ir agora era o mesmo que ir para a morte certa. Era melhor levar o conde e recuar. Decade disse que entrou para servir seu senhor e deve seguir seu juramento de cavaleiro. E Ian pensou que ele já sabia disso, mas para um homem moderno, isso é apenas uma morte sem sentido. Ele exclamou que isso não é defesa, é simplesmente uma troca de uma vida por outra, que ele apenas olhasse para aqueles soldados mortos. Vendo um sorriso em seu rosto, percebeu que ele sabe de tudo isso. Ele entende perfeitamente o que está acontecendo e ainda assim vai. É verdade que neste mundo, pessoas como ele sempre têm que ser sacrificadas? Sir Silg, o cavaleiro que guardava o centro, se aproximou e MC ficou nervoso, percebendo que a situação era grave. O homem informou que, para sua vergonha, eles estavam derrotados. Cada segundo conta, então ele está recuando com seu senhor. Ian ficou chocado com o que acabara de ouvir. Para sua vergonha, eles estavam derrotados. Que cara sem vergonha. Decade se virou para ele e disse que ele também deveria acompanhar seu senhor e a baronesa Tarion, e ele ficaria ali para ganhar tempo. Depois disso, montou em seu cavalo e correu para a batalha com os outros. E MC pensou, isso é certo? Ele realmente pode deixá-lo ir para a morte certa? Um homem que seguiu o código Shaverich até o fim, mesmo entre todos esses canalhas, é justo que ele sozinho morra em uma guerra desencadeada por esses tolos?
Lucy se aproximou do cavalo e notou que Ian estava parado e perguntou preocupado o que ele estava fazendo. O conde decidiu recuar. Eles precisavam sair dali rapidamente, mas ele não podia abandonar Decade em apuros. Montou em seu cavalo e disse a ela para sair dali com aquele bastardo Silk, e ele ficaria com Sir Decade para enfrentá-los. Ela olhou para ele com preocupação nos olhos, e ele lhe disse com um sorriso de despedida que eles definitivamente sairiam dali vivos. Ela tentou detê-lo, mas ele já havia escapado em seu cavalo. Ele alcançou o cavaleiro, e o homem se virou para ele surpreso perguntando por que ele estava ali. Ele disse que iria distrair os inimigos e que ele deveria proteger o conde. Decade disse que era inútil. Ele não conseguiria sozinho. Ao que ele respondeu, ele é um mago. Pelo menos ele pode se defender. Seu olhar confiante fez o cavaleiro sorrir. Parecia que ele não estava blefando. Ele olhou confiante para os inimigos e disse que provavelmente se preocupou à toa. O exército inimigo liderado pelo Cavaleiro Negro estava muito perto. Decade virou sua equipe dizendo a Ian que contava com ele e pediu que ele tivesse cuidado. Enquanto os observava sair, uma flecha passou por seu rosto e atingiu uma árvore atrás dele. O corvo imediatamente bateu as asas e gritou de medo que eles morreriam ali, que esse era definitivamente o fim para eles. MC disse para ele não entrar em pânico e calar a boca, então se virou e decidiu atrair os inimigos para a floresta primeiro. Felizmente, eles correram atrás dele. A floresta estava bem escura e perderam seu rastro. Armados com bestas, começaram a vasculhar a área e finalmente viram o mago em uma clareira. Ele abriu um pergaminho e começou a entoar um feitiço. O cavaleiro perguntou com medo o que ele estava murmurando, e seu companheiro mirou. Depois disso, Ian rasgou o pergaminho. Relâmpagos brilharam no céu e os atingiram, dispersando-os em todas as direções. Vendo que eles pararam de se mover, MC suspirou aliviado e pensou que vários deles estavam acabados. Agora se perguntava se o Sr. Decade tinha encontrado o conde. Esses perseguidores não podiam derrotá-lo. Ele decidiu verificar pessoalmente, mas não sabia que o Cavaleiro Negro o observava. Enquanto isso, o conde e sua comitiva galopavam pela floresta, mas os inimigos já os alcançaram. O cavaleiro ordenou que os arqueiros atirassem, e as flechas atingiram vários cavaleiros, incluindo Silg. Em pânico, seu cavalo o derrubou e fugiu, e o conde e sua sobrinha se viraram ao ver quantas pessoas foram feridas pelos arqueiros. Silg se levantou e, furioso, lançou-se na batalha para proteger o conde, e um esquadrão inimigo inteiro atacou-o de uma vez. No final, ele não conseguiu se manter em pé e caiu, e Lucy perguntou assustada o que deveriam fazer agora. O cavaleiro carregou sua besta, dizendo ao conde para se render pacificamente, mas Silg ainda não havia terminado. Com um grito furioso, ele se levantou novamente e empunhou seu maço. Pronto para a batalha mais uma vez, o cavaleiro cerrou os dentes nervosamente, pensando que era um monstro. Ele mirou e disparou, mas errou, e a flecha voou direto para o conde, atingindo-o no ombro. Ele caiu do cavalo, e Lucy e o cavaleiro correram em sua direção. Seus joelhos levantaram sua cabeça, clamando por ele, e ele estendeu uma mão trêmula para o rosto dela, após o que caiu, e não se moveu mais. O cavaleiro amaldiçoou. Ele realmente não queria que o conde morresse. O capitão havia ordenado que o levassem vivo, mas agora não havia mais nada a fazer. Eles precisavam pelo menos capturar essa mulher. Ele ordenou a seus subordinados que a prendessem. Eles desembainharam suas espadas e correram para atacar, mas Silg apareceu em seu caminho. O cavaleiro, gravemente ferido e já bastante cansado, foi facilmente morto. Agora Lucy ficou completamente sozinha e indefesa. Ela estava apavorada. Não queria ser vendida para Graham assim, e em lágrimas, chamou por Ian. Felizmente, ele chegou a tempo. Ele usou magia negra para bloquear a visão do cavaleiro, e Lucy se levantou e começou a olhar ansiosamente ao redor, tentando descobrir como escapar. MC pegou sua mão, a colocou no cavalo, e quando finalmente saíram da escuridão, ela viu seu salvador e se acalmou. Ele perguntou onde estava o conde, ao que ela olhou para baixo e respondeu tristemente que ele estava morto. Ele cerrou os dentes nervosamente e perguntou se ela estava ferida. Certo? Ela disse que graças a ele estava bem. A propósito, o que está acontecendo? Onde está o Sr. Decade? Ele respondeu que ele deveria se juntar a eles, mas parecia que algo havia acontecido com ele. Ela começou a se preocupar, e ele disse que tinha certeza de que ele estava bem, desde que precisavam ir para o rio. Ela perguntou por que o rio, ao que ele respondeu que precisavam despistar o Cavaleiro Negro. Só então ela se virou e viu quem os estava perseguindo. Eles chegaram ao rio. Ian entrou na água e parou, pronto para enfrentar o cavaleiro. Se ele for pego aqui, acabou. O cavaleiro se aproximou da margem e disse que seria breve e que deveria entregar a dama Therion. Lucy ficou nervosa, e MC exclamou que ele não sabia que seu empregador era um canalha. O cavaleiro respondeu indiferente que não era da conta dele, e Lucy não conseguiu se segurar, e gritou em lágrimas que Grain matou seus pais e tomou suas terras. Um idiota assim definitivamente merecia morrer. Ian perguntou se um homem assim realmente valia a pena lutar. O cavaleiro não se importou. Ele estava apenas fazendo o trabalho pelo qual foi pago. Ele desembainhou a espada e deu um aviso final. Entregue a dama Therion e vá embora. MC permaneceu em silêncio. Claro que ele não a entregaria, e usou magia para influenciar o cavalo do Cavaleiro Negro. O cavalo jogou para fora e saiu correndo, e ele exclamou indignado. O que ele fez? Assim que o cavaleiro caiu no chão, Ian usou a arte da água e o rio se agitou, começando a se concentrar em um ponto. Uma enorme parede de água se ergueu acima do Cavaleiro Negro.
Ele correu em direção à floresta, mas antes que conseguisse, uma onda enorme o cobriu completamente. Ele perdeu a consciência. MC se aproximou para ver se ele estava morto e ficou tão atraído pela armadura negra brilhante que até considerou pegá-la. Além disso, algum psicopata poderia tentar esfaqueá-lo por trás. Então era algo útil. Era melhor ele pegar do que alguém roubar. Primeiro, decidiu tirar o capacete, e assim que fez isso, Lucy cobriu a boca com as mãos em choque, e ele olhou surpreso para o cavaleiro. Era uma mulher. A noite caiu. Eles acenderam uma fogueira, e o cavaleiro negro, que já conseguiram amarrar a uma árvore, finalmente acordou. Vendo sua armadura ao lado deles, ela os chamou indignada, e Ian disse que não podia confiar nela, então teve que tirá-la. Ela olhou para baixo, envergonhada por o inimigo a ver assim, e Lucy riu dela dizendo que bem feito. Vestindo-se como homem para lutar, ela deve adorar a adrenalina. O Cavaleiro Negro ficou furiosa, e MC pensou que Lucy estava completamente sem limites. A esse respeito, se vestir de outra forma é estritamente proibido. Em termos modernos, ela seria presa por isso. Lucy, com um sorriso zombeteiro, ameaçou o Cavaleiro Negro com revelar seu segredo, e ela pediu que pelo menos protegesse sua honra. Ela sorriu e perguntou se havia honra em uma mercenária que só se importa com dinheiro. Na opinião dela, ela era pior que qualquer bandido. Essas palavras a irritaram, e Ian disse a Lucy para parar. Ela estava muito agitada. Ela exclamou furiosa que isso não era verdade, e então MC cobriu sua mão trêmula com a dele, o que imediatamente a acalmou. Ele pediu que ela deixasse isso com ele e que fosse descansar. Ela se desculpou por seu comportamento e saiu, e ele, com um suspiro pesado, disse que estavam fazendo um grande alarde. O Cavaleiro Negro ficou surpreso com suas palavras e perguntou: então ele não acredita na igreja do Deus Sol? Pelo contrário, ele acreditava na igreja, o que a surpreendeu muito. Ele é um crente. Não é estranho para ele que uma mulher se vista como homem? Ian perguntou: qual o problema em se vestir como homem? Homens também se vestem como mulheres. Ela ficou muito surpresa com a notícia e perguntou por que faziam isso, e ele respondeu que é praticado no cosplay. Alguns até usam orelhas e caudas de gato. O Cavaleiro Negro ficou chocado. Ela não entendeu qual cosplay estavam falando, e MC disse para ela não ficar chateada só porque sua fantasia foi descoberta. Ela abaixou a cabeça triste e disse que ele era incrível, mas também um mago muito excêntrico. Ele não discutiu, e ela exigiu que ele a tratasse como uma cavaleira e a soltasse, mas ele se recusou por não confiar nela. Então ela jurou por sua honra de cavaleira que não atacaria, e ele lembrou que ela ainda não tinha dado seu nome. Como poderia confiar nela? Ela imediatamente se apresentou. Ela era Barranca da Casa de Metz. Sua terra natal, o Condado de Wintz, era uma terra árida na borda oriental do Império. Como a filha mais velha, foi treinada em assuntos de cavaleiros desde jovem para se tornar a herdeira. Mas quando seu pai morreu, sua mãe fez de seu irmão mais novo o herdeiro. Ela lutou para recuperar sua posição, mas perdeu o julgamento e foi exilada. Ele perguntou: então ela não deveria estar na prisão? Como ela acabou aqui? Ela disse que havia escapado, e ele se perguntou o que aconteceria se a pegassem. Mas ela tinha certeza de que não a pegariam porque estava indo para Roland, o reino onde seu pai serviu como cavaleiro na juventude. Se ela aparecesse como filha dele, certamente a aceitariam. Ian entendeu tudo. Ela achava que seria recebida de braços abertos só porque era o antigo local de trabalho de seu pai. Ela era surpreendentemente ingênua, ele perguntou. Então por que ela se vestia como homem? Era porque gostava de mulheres ou algo assim? Ela exclamou timidamente que isso não era verdade. Ela tinha ouvido que o Império discriminava as cavaleiras. Seu pai lhe dissera que eram selvagens e pediu que tivesse cuidado. Além disso, seu capacete era encantado. Quando colocava, imitava a voz de seu pai. Ele perguntou se sempre foi mágico. Ela confirmou, pois essa armadura e capacete pertenciam a seu pai. MC ficou interessado, pegou o capacete e perguntou se ela se importava que ele olhasse. Ela deu permissão, e ele examinou o capacete com cuidado. A magia era impossível de detectar a olho nu. Uma janela de sistema apareceu na frente dele com uma mensagem. A habilidade ainda não está disponível para aprendizado. Ele deve testemunhar um mistério mais específico para ganhar novas habilidades. Ele se perguntou se esse era um tipo diferente de mistério, não como os que conhecia. Uma notificação apareceu diante dele. Ele recebeu uma conquista por descobrir um novo mistério e ganhou 50 pontos. No momento, ele tinha apenas 550 pontos. Ele sorriu e decidiu ver se havia boas habilidades, e então algo surpreendente chamou sua atenção. A habilidade de necromancia estava em andamento. Ele se perguntou se esse era o novo mistério que tinha visto. Essa coisa parece estar possuída, não parece? Suas palavras assustaram Berenga. Lucy lançou um olhar desaprovador para Berenka, e Ian pensou: ela não vai começar a segunda rodada, vai? Ele disse que não sabia. Não era um necromante. Ela deveria usá-lo com cuidado em batalha. Não se sabia se ajudaria ou prejudicaria. Ela agradeceu. Então Lucy jogou uma colher na sopa e perguntou se ele tinha certeza. Ele coçou a cabeça, admitindo que também tinha dúvidas, mas Barenka os chamou e disse que, mesmo por trabalho, cruzaram espadas. Se ela quer fazer as pazes, então deveria apenas dizer. Ele respondeu que não tinha objeções e olhou para Lucy. Ela lutaria como uma cavaleira. Lucy franziu a testa.
ela percebeu que essa mulher estava interessada em Ian. Ela disse com arrogância que foi rude ontem e queria se desculpar. Barranca também se desculpou. Barranca disse que apreciava a generosidade e virou-se para Ian, prometendo retribuir por salvar sua vida. Ele nem sabia como reagir a isso, e Lucy estava cética. Ele estava completamente perdido. Não é mesmo? Ele perguntou se ela sabia para onde estava indo. Ela não se importava. Ela estaria ao seu lado até quitar a dívida. Ele a olhou, confuso, e se perguntou o que deveria fazer. Mas se isso acontecesse, se tivesse uma cavaleira como Barenka, a ameaça seria eliminada imediatamente. Ele encontrou vários soldados. Ao ver um corvo, perceberam que era um sinal do mago e decidiram segui-lo. Seu camarada disse ominosamente que ele os amaldiçoaria. Todos temiam a opressão do mago e foram para o ponto de encontro. Contrariando os medos de Ian, ele conseguiu reunir cerca de 300 soldados sobreviventes. Ao ver uma mulher de armadura negra, logo perceberam que ela era uma cavaleira negra e ficaram chocados. Barenka fingiu não saber de nada e perguntou quem era aquela cavaleira. Era Barenka, do condado de Winds. Eles a encararam confusos. Ficou claro que ela estava mentindo, e um deles disse para ela não falar bobagens. Ela era definitivamente a Cavaleira Negra. Ela ficou indignada e sacou sua espada, exclamando: como ele se atrevia? Ela considerou isso um insulto à sua honra. Desafiou-o para um duelo, e ele aceitou com um sorriso. Mas quando ele venceu, ela teve que admitir que era a Cavaleira Negra, mas ele foi rapidamente derrotado e ficou completamente exausto. Ele foi forçado a admitir que Barranca não era a Cavaleira Negra, mas isso só convenceu a todos de que ela era guerreira. Agora não havia mais dúvida. Barranca ajudou o cara a se levantar, e MC achou que tudo foi resolvido de forma mais pacífica do que esperava. Barranca é surpreendentemente sem vergonha. Ele foi distraído de seus pensamentos pela aproximação de Decade. Ao vê-lo, ficou imediatamente feliz, e notou que ele parecia bem. O cavaleiro sorriu e disse que estava tão feliz que estavam a salvo, após o que Lucy se aproximou. Ele também ficou sinceramente feliz por ela, especialmente por vê-la ilesa. Ian, com uma expressão séria, disse que tinham algo a discutir. Assim que começou a falar sobre o conde, Decade o interrompeu e, com uma expressão triste, disse que já sabia disso. O que todos pretendem fazer a seguir? Se possível, ele quer lidar com Grammy, mas olhou para a dama e MC entendeu o que ele queria dizer. Se recuarem agora, só se tornarão perdedores. Eles perderão a chance de vingança, seus negócios, tudo, mas a única que pode decidir se lançar um novo ataque é Lucy. Surdecade se ajoelhou diante dela e inclinou a cabeça, dizendo que tinham soldados suficientes e sua força militar ainda estava intacta. E se ela ordenar, ainda podem lutar. Ela não sabia o que fazer e olhou para Ian em busca de uma resposta. E ele disse com um sorriso: tudo bem. Que ela apenas fizesse o que achasse certo. Ela não esqueceu o que realmente quer. Esqueceu? Lembrou-se de seus pais. Sua noiva canalha reuniu coragem e declarou em voz alta que queria expulsar Graham e recuperar suas terras. Ambos a olharam sorrindo, após o que, o Sr. Decade socou o ar e gritou que a baronesa os ordenou a lutar. E os cavaleiros o apoiaram, soltando um grito de alegria. Antes de começar uma nova luta, tudo precisava ser discutido. Decade se aproximou de Ian e disse que gostaria de usar seu poder mágico na próxima batalha. Ele está pronto para cooperar com eles? Ele respondeu que estava pensando nisso, e o cavaleiro ficou encantado. E, também, ele se desculpa sinceramente por os cavaleiros o insultarem antes. MC disse para ele não se preocupar. Isso foi no passado, e o homem suspirou aliviado e agradeceu. Aqueles mesmos cavaleiros chamaram indignados o comandante e declararam que poderiam cuidar disso sozinhos. Eles não precisavam de um mago. Decade lembrou que acabaram de perder a batalha. Do que estavam falando? Eles responderam que mesmo se ganhassem com a ajuda dele, seria um motivo de risadas. Como um cavaleiro, ele não deveria se envergonhar? Os cavaleiros estavam indignados, e ele disse que não precisavam de pessoas se metendo em política antes da batalha. Por isso, ele mandou que saíssem. Guerra é para cavaleiros. Ele realmente acha que pode vencer sem eles? O jovem mago ainda tenta ensinar como lutar. Eles começaram a rir disso, e então Ian se aproximou e disse que não conseguiram parar nenhum cavaleiro negro. Deixaram o conde morrer e agora agem como se fossem importantes. Se tivessem feito seu trabalho direito, não teriam vencido? Eles não sabiam o que dizer, e Decade os cortou e decidiu resolver tudo sozinho, mas ainda não tinha terminado. Os cavaleiros correram para os braços uns dos outros com medo, e ele os olhou com desgosto por se acharem cavaleiros. Depois, acalmou o vento e os avisou. Ao pôr do sol, partiram. Uma batalha difícil os aguardava.